Museu Municipal de Penafiel tem mais de 70 anos de história. Estamos na sala de exposições temporárias, entre as artes e ofícios de Penafiel, para ouvir as ideias defendidas por 4 dos 5 candidatos à Câmara Municipal, neste que é o 4º debate promovido pelo Verdadeiro Olhar nas autárquicas 2021. Passo a apresentar os candidatos que temos connosco hoje. São Duarte Graça, candidato do Bloco de Esquerda, é estudante de mestrado. Bruno Sousa é professor e repete a candidatura de 2017 pela CDU. Paulo Araújo Correia é advogado, lidera a candidatura pela coligação Penafiel Unido, que junta o Partido Socialista e o RIR, Reagir, Incluir, Reciclar. Já Antonino Sousa é o atual presidente da Câmara Municipal, recandidata-se a um 3º mandato pela coligação Penafiel Quer, que junta o PSD e o CDS-PP novamente. A candidata do Partido Chega, a advogada Carla Silvestre, não conseguiu estar presente por questões profissionais. Tentaremos que as intervenções dos candidatos sejam equitativas e pedimos que sejam diretos e objetivos nas respostas, sempre que possível, para que consigamos abordar todos os temas previstos. O debate divide-se em 2 partes. Na primeira, os candidatos vão responder a questões e problemas comuns relativos ao Conselho. Na segunda, haverá questões mais personalizadas sobre ideias defendidas, promessas ou acusações feitas. Nós vamos começar por um dos assuntos mais polémicos no Conselho, que é o aterro sanitário. O seu encerramento esteve previsto para 2009, 12 anos depois continua a receber lixo. Este ano, em ano de eleições, foi anunciado a selagem do aterro. E a primeira pergunta é para Duarte Graça, do Bloco de Esquerda. Afirmou que neste assunto tem havido negligência nesta questão que questiona o timing do anúncio. O que eu lhe pergunto é quais são as negligências que tem havido e se não acredita neste anúncio da selagem em ano de eleições. Antes de mais, quero agradecer ao Verdadeiro Olhar por organizar este debate. Eu julgo que a negligência é objetiva, no sentido em que estava previsto um determinado acordo entre os 3 municípios que são servidos por aquele aterro, para encerrar em 2009. E isso era um compromisso não só institucional ou formal entre os 3 municípios, mas sobretudo com a população da zona, que é afetada sobretudo das freguesias Rio Mau e Cebolide e também Canelas, que são afetadas pela presença daquele aterro, seja na qualidade da água do Rio Mau, seja do ponto de vista da saúde pública, da atividade económica, até, por exemplo, a produção de mel, que ouço constantemente as pessoas a referirem que foi profundamente afetada pela presença daquele aterro. Portanto, a negligência que existiu em se arrastar isto por mais de 12 anos e ainda o tempo que vai demorar nas várias fases do encerramento, acho que é absolutamente objetivo. E a verdade é que não foi benéfico, como o Dr. Antonino referiu anteriormente, não foi benéfico o facto de se ter arrastado isto por mais tempo, porque aumentar a capacidade do aterro, de qualquer forma, significou que continuou lá mais tempo. E isso pesa sobre as populações. E nós vemos como isso, até do ponto de vista demográfico, vai afastando as pessoas de continuarem a viver ali e a fazer a sua vida na zona. E relativamente ao timing? Em relação ao timing, pois, infelizmente, não só em relação a isto, mas em relação a muitas questões, vemos recorrentemente que chega o período de eleições e há um determinado conjunto de anúncios que quase como funcionam, são quase a forma do Executivo PSD-CDS de projetar um programa para os 4 anos seguintes. E eu acho que isso não é forma de fazer as coisas. Cada força política apresenta o seu programa e não usa o facto de ter determinada vantagem institucional para dar ideia às pessoas que vai fazer uma coisa quando é algo que já vem arrastado no tempo e, sobretudo, quando é algo que ainda vai demorar tempo a encerrar e nós não conhecemos um plano que exista, não conhecemos uma ideia de reabilitação da zona. Já voltamos aí. Bruno Sousa disse que o encerramento vem com 20 anos de atraso. Ora, se o encerramento estava previsto para 12 anos, eu deduzo que era contra a construção daquele aterro. O que eu lhe pergunto é se tinha conhecimento que naquele mesmo local, antes do aterro, havia uma lixeira a céu aberto. E a segunda questão que lhe coloco é, numa das suas intervenções, disse que estava preocupado com a circulação de caminhões para levar os resíduos para a unidade de Paredes. Ora, se o aterro vai ser selado, não vão sair de lá resíduos nenhuns.
justifica-se esta preocupação? Sim, obrigado pelo convite, pelo jornal. É o seguinte, nós já há muito tempo que nós sabemos que estava lá uma lixeira, perfeitamente, onde eram queimados até, inclusive, o lixo, que é muito mau para a questão ambiental, e foi feito o aterro. Era o que estava na moda na altura, nós não fomos a favor disso, mas sabemos que era o que estava na altura, era o que estava... Seria na moda presente. ou era a forma de tratar, a forma Era o que existente estava de na tratar os altura, resíduos? era o que estava na altura, quando digo na moda, era o que estava na altura patente, quando, entretanto, a ciência fez o estudo disto e promover novas... Se eram contra a novas construção do aterro, qual era a solução para o lixo? Teríamos que ver contra o aterro, mas depois se ele tinha que ficar ali, teríamos que ver, não a continuar, solução. era A depois pergunta é como... qual era a solução. O aterro seria a solução, que seria, nós seríamos contra, mas ele teve que ser construído e foi lá construído. Agora, o que nós Eram contra, mas sabiam que era preciso, é isso? depois debatemos foi que fosse cumprido o protocolo que estava estipulado. Ao fim de alguns anos, ele seria transferido para o Conselho de Paredes. O que não aconteceu e ficou sempre aqui a arrastar-se este tempo todo. Relativamente ao transporte, primeiro temos que saber o que é que vai acontecer ali, já sabemos que é a selagem. O transporte dos resíduos, quando a gente fala o transporte destes resíduos vai continuar a ser feita a recolha e estes resíduos vão ser transportados em caminhões para a nova central em Paredes. Ou seja, é recolhido em Penafiel, em Paredes, em Lousada, vai ser sempre tudo recolhido e vai para lá. Agora, o que nos preocupa é as infraestruturas rodoviárias de acesso à nova central. É isso que nos preocupa em termos deste transporte de resíduos para lá. Okay. Porque as condições não estão adequadas para o tráfego rodoviário destes caminhões pesados. Suponho que será menor do que o que é agora, porque se agora até recebiam dos outros concelhos, agora só têm os vossos a ir para lá. Mas preocupa-nos os outros concelhos, porque nós temos um espírito solidário com os outros concelhos. Paulo Araújo Correia afirmou que o aterro devia ter fechado em 2009 como previsto. O que eu lhe pergunto é se isto tinha capacidade para receber lixo durante mais de 12 anos, como aconteceu, se isto não é uma solução mais vantajosa para a população em geral, e não só para aquela população de Rio Mau, e qual era a sua alternativa? Era preferível gastar mais dinheiro e fazer um novo aterro ou fazer o que foi feito até agora, que era aproveitar os recursos existentes e esticá-los o máximo possível? Bom, antes de mais, bom dia a quem nos está a ouvir, o meu cumprimento a todos os meus colegas de painel, meus parabéns ao verdadeiro olhar para a organização deste debate e já agora desejar a todos os pais e crianças penafilenses um bom regresso às aulas, nesta semana que é a semana dos regressos às aulas. Bom, a sua pergunta parte de uma premissa, com todo o respeito, mas um bocadinho faliciosa. Nós sabíamos, quando assinámos aquele protocolo, que em 2009 o aterro sanitário teria que encerrar. Ou seja, não fomos apanhados de surpresa. Nós chegámos a 2009 e percebemos, bom, agora é preciso abrir outro porque este tem o tempo de vida útil esgotado. Nós devíamos ter feito os prazos, quando digo nós, os gestores políticos com responsabilidades governativas àquela altura, deviam ter dado passos ao longo dos anos para que pudessem honrar o compromisso e já agora pudessem honrar a sua palavra às populações sul do concelho. Paulo Araújo Correia, deixe-me só fazer uma questão. Diga. Eu não sei, na altura o aterro não foi só apenas uma decisão de quem está agora no poder, também foi uma iniciativa, penso que claro. O primeiro passo foi dado do Partido Socialista na altura, mas provavelmente quando se fez o prazo de 2009 estaria em causa o lixo que se produzia a determinada altura. Já ia responder. Atualmente reciclamos muito mais do que se reciclava naquela altura, o que faz com que vá menos lixo para lá e o que faz com que o prazo do aterro possa ser estendido, ou não? Estou enganado. Eu ia exatamente responder a isso quando me interrompeu, mas eu ia exatamente chegar lá. O que eu ia dizer é que não discuto sequer tecnicamente. Eu não estou a colocar em causa que as intervenções que foram feitas no aterro permitiram, tecnicamente, mais uma vez, prolongar o tempo de vida útil do aterro. Eu estou a falar mesmo do impacto paisagístico, do impacto com a propagação de animais, como nós lá vemos gaivotas, animais errantes que por lá circulam, e também com o impacto para o bem-estar, para a saúde e para a beleza natural daquela paisagem. Nós estamos a falar da Serra da Boneca, é um património lindíssimo, eu tenho o prazer de ser originário daquela freguesia, e se o Francisco tiver o cuidado de conviver com qualquer pessoa do sul do concelho, dir-lhe-á que o aterro sanitário tem um impacto massivo na sua qualidade de vida. Por isso eu estou a dizer que é uma questão também de justiça. Nós temos um impacto que foi sujeitado àquela população do sul do concelho. Havia um compromisso claro, reduzido a escrito, de rotatividade no impacto que aquele aterro tem, e era necessário. Manda ao princípio da solidariedade que esse princípio tivesse sido honrado e tivesse sido cumprido.
Repara, eu lembro-me, por exemplo, do Dr. António de Sousa, e muitíssimo bem, em 2013, enquanto deputado na Assembleia da República, exortaram então o Ministro da altura do Ambiente a dizer, inclusive, que na sua ótica o aterro sanitário não ia sequer conseguir cumprir o prazo de vida até 2009 e quais eram as soluções. Estávamos ainda há 6 anos a atingir o prazo de validade. O que eu digo de forma muito clara é que era possível aos decisores políticos estudarem soluções que permitissem honrar aquele compromisso e ao mesmo tempo dar resposta à necessidade de tratamento do lixo, que é obviamente uma decisão. Quanto à responsabilidade, eu não nego que foi o Partido Socialista quem teve a decisão de colocar lá o aterro sanitário, mas como disse bem ainda há pouco, quando colocava a questão aqui ao meu colega do representante do Partido Comunista Português, a verdade é que havia lá uma lixeira a céu aberto, que era muito pior, com muito mais impacto ambiental e que aí sim contaminava diretamente os nossos rios. E era preciso uma solução. E ao nível tecnológico, eu não sou entendido na área, mas o que me explicam todos os decisores políticos, todas as pessoas com responsabilidade governativa na altura, é que ao nível tecnológico aquela era efetivamente a melhor solução e a solução que menos constrangimentos colocava à nossa população e que mais garantias dava de proteção ambiental. Ora, o que seria expectável era que quem em 2003 se mostrava muito preocupado com o tempo de vida útil do aterro sanitário e com o seu impacto na vida das populações, que nos 20 anos que leva de governação municipal tivesse tomado as diligências para que esse acordo pudesse ter sido honrado a mais breve prazo. António de Sousa, o aterro fecha quando? Isto não é mais um anúncio, o anúncio da selagem não é um anúncio em ano de eleições e que pode dar muito jeito. E a segunda questão que lhe coloco é, se o aterro atinge a sua capacidade máxima em 2024, porque é que o vai encerrar antes? Não se aplica o mesmo argumento que o fez estender de 2009 para 2021? Bom, antes de mais, bom dia a todos. Uma saudação para quem assiste a este debate nas suas casas, os penafilenses, naturalmente. Indo diretamente aqui à questão. Eu gostava de, previamente, deixar uma nota. O aterro sanitário foi para substituir a lixeira que efetivamente existia em Canelas. E a Câmara Municipal da altura entendeu construir o aterro em Solido e Rio Mau. E nessa altura já existiam as mesmas paisagens naturais, os mesmos cursos de água, a lagoa do Rio Mau, o Poço da Levada, todo esse património natural já aí existia. E houve, por exemplo, em relação a Lustosa, uma opção diferente, que foi de fazer o aterro sanitário no local onde existia a lixeira. Cá em Penafiel, a decisão foi esta que eu referi. E relembro também que era presidente da Junta de Freguesia de Rio Mau, à época, a senhora Dona Luísa Sampaio, do Partido Socialista, que até tinha na equipa o senhor engenheiro Luís Monteiro, que é o atual diretor de campanha do candidato do Partido Socialista a rir nestas eleições. E não há uma única referência numa ata, e eu estive a ver na Assembleia Municipal, de oposição da parte da Junta de Freguesia, por exemplo, em relação à questão do aterro. Agora, quanto ao timing, naturalmente que ao longo destes anos houve uma evolução do ponto de vista tecnológico grande e não foi apenas com intervenções feitas no aterro, foi porque por via do aumento muito acentuado da recolha seletiva, por via da exploração do biogás, por via até do próprio sistema de compactação, o aterro ganhou outra capacidade. E, portanto, se ganhou outra capacidade, ela foi naturalmente sendo aproveitada. Agora, chegamos à fase em que, efetivamente, é necessário avançar para uma solução de futuro. E o futuro não passa por aterros. Não haverá mais aterros sanitários aqui no Val de Sousa. E, portanto, teremos uma solução de valorização orgânica, que é uma unidade industrial e, por isso, ficará numa zona industrial. A questão dos acessos não se coloca porque terá, de resto, um acesso da própria autoestrada, para não causar impacto ali na comunidade. E o processo de selagem foi lançada a empreitada no ano passado. Não foi agora em vésperas de eleições, foi o ano passado. Agora está na fase de consignação. A unidade de valorização orgânica foi aprovada agora a candidatura porque foi quando o PO-SEUR abriu os avisos para que as candidaturas se efetuassem. Portanto, nós estamos a fazer tudo aquilo que deve ser feito de acordo com os timings adequados. Mas se o aterro atinge a sua capacidade em 2024, porque é que o vai selar agora? Agora está a avançar a primeira fase da selagem. É um processo que se reveste de um grau de complexidade grande. Não se faz a selagem do aterro todo de uma vez. É um processo gradual. Ou seja, ele vai continuar a receber até lá.
aquilo que neste momento está em curso é a empreitada para a selagem da primeira fase. O mesmo se diga relativamente a Lustosa, porque são unidades do mesmo tempo, da mesma época e, portanto, que têm este percurso de vida sintonizado. E eu reparo, no Val de Sousa, sou o único Presidente de Câmara que não é do Partido Socialista. E, portanto, estas decisões nem sequer são tomadas pelo Presidente da Câmara de Penafiel, são tomadas ao nível do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Val de Sousa. E, felizmente, com uma grande concertação e com um grande sentido de responsabilidade, porque isto é um tema extraordinariamente importante. Muito bem. Passemos à área da mobilidade, que também diz muito a todas as candidaturas. A construção do interface multimodal de Novelas, que é uma central de transportes que vai nascer junto à estação de comboios Penafiel, quer juntar autocarros e comboios aqui no centro da cidade e a promessa é que vai revolucionar os transportes públicos no concelho. Começo por perguntar a Bruno Sousa, da CDU, se vê com bons olhos este investimento e em que medida é que isto vai beneficiar as freguesias mais afastadas aqui da sede do concelho. É o seguinte, nós ainda já há pouco tempo falámos, vamos aguardar um pouco mais para ver o desenvolvimento integral deste projeto. A ideia em si concordamos, mas queremos esperar mais algum tempo. Quanto à mobilidade, o que temos é o velho problema. Temos as freguesias com dificuldades de acesso ao centro da cidade, em termos de transporte público. Não temos um transporte municipal como nós defendemos, um transporte tendencialmente gratuito para as pessoas poderem usufruir com outros horários. Há uns anos atrás, a Câmara Municipal fez um estudo da mobilidade, onde apontou os pontos fortes e os pontos fracos, mas um dos pontos fortes era o transporte municipal, mas ele não existe. E continuamos a ter dificuldades na mobilidade das pessoas dentro da própria comunidade intermunicipal. Temos agora, com o apoio da população do sul do concelho, a CDU e os seus eleitos na região sul do concelho, como em Rio Mau, conseguiram que, através da comunidade intermunicipal e a Associação e a área metropolitana do Porto, conseguissem um preço mais em conta para poderem comprar o passe andante para irem trabalhar para a região da área metropolitana. Uma vitória, ou seja, conseguiu-se em média baixar 30 ou 40 euros no preço do passe para estas pessoas, mas nós continuamos, por exemplo, se alguém precisar de ir ao hospital em Amarante, porque tem algumas especialidades que em parceria aqui faz parte do Hospital Padre Américo, as pessoas têm dificuldade em se movimentar, até mesmo para chegar ao próprio hospital, quem precisa do transporte público, não do transporte privado. Portanto, a vossa solução era um sistema municipal de transporte, digamos assim? Sim, um sistema municipal integrado com um sistema intermunicipal da comunidade intermunicipal devidamente articulado, com transportes noturnos, mas temos que ver, porque isto depois tem que ser associado, por exemplo, às zonas industriais, onde vamos ter trabalhadores, e estes trabalhadores não vão precisar de levar uma viatura particular, mas sim usufruir de um transporte público, como acontece em qualquer área metropolitana deste país. Muito bem. Paulo Araújo Correia, já disse que quer acabar com as assimetrias que existem no concelho, mas também já disse que esta central de transportes resolve um problema, mas não resolve todos. O que eu lhe pergunto é como é que a coligação que representa resolveria este problema de mobilidade no concelho? Antes de mais, permita-me só fazer aqui uma correção, porque em nome da verdade manda que o faça. O Dr. Antonino, no exercício de responsabilização em relação ao aterro sanitário, conseguiu, inclusive, criar-nos um novo mandatário, um novo responsável de candidatura, que é o Fernando Malheiro. O Dr. Fernando Malheiro toda a gente conhece, e não o engenheiro Luís Monteiro. É só para fazer essa correção, porque para desresponsabilizar ao longo dos últimos 20 anos não vale também inventar factos. Depois, entrando na questão da mobilidade. Bom, o que nós dizemos é que nada de estrutural foi feito ao longo dos últimos 20 anos em matéria de mobilidade. Os jovens e os menos jovens residentes em Rio Mau, Sebelido, Canelas, Abragão, São Amé de Recesinhos, São Martinho de Recesinhos, Castelões, continuam a ser impedidos de ter acesso a transporte público em horários e condições dignas. Eu costumo dizer isso muitas vezes. Há mais de 20 anos, quando eu era um jovem estudante na Escola de Pinheiro, eu tinha um autocarro de manhã, tinha um autocarro ao meio-dia e tinha um autocarro ao fim do dia para ir para as aulas. Se eu tivesse aulas às 11, eu tinha que estar 3 horas à espera do início das minhas aulas, uma criança na altura bastante jovem, de 10 anos, 3 horas à espera das aulas. Se eu saísse às 2 da tarde, tinha que estar 4 horas à espera do autocarro das 6. E nada de estruturante
quando efetivamente foi feito. Eu lembro, por exemplo, que as crianças de Sebelido, Rio Mau, optam muitas vezes por estudar no concelho vizinho, na escola das Medas, porque têm transportes de 15 em 15 minutos. Eu lembro também da resposta que foi dada aqui pelo Dr. António de Sousa e pelo seu executivo, que foi cortar o passe com a participação da Câmara àquelas 16 crianças. Eu também quero, Penafidelense, decisor político, também quero, obviamente, que as crianças de Penafiel estudem no concelho de Penafiel. Agora, nós temos que lhe criar condições para que elas o possam fazer. Quais é que são essas condições? É exatamente aí que eu ia chegar. As coisas que eu proponho é muito simples. Nós temos um território muito, como disse bem, com muitas assimetrias e com soluções diferentes. Nós não precisamos ter um autocarro para toda a gente. Nós aí, por exemplo, estamos a falar de 16 crianças. Nós podemos fazer uma parceria, desde logo com uma empresa de táxis, coloque lá uma carrinha de 9 lugares, coloque lá táxis, coloque lá um minibus. Nós temos que olhar para o nosso território e perceber que há dificuldades. E não basta dizer que nós delegamos essa competência na CIM. Porque nisso é mais uma desresponsabilização. Nós somos uma Câmara Municipal, temos um orçamento próprio, um orçamento significativo, ainda está no orçamento projetado de 88 milhões de euros, e nós temos que dar respostas aos municípios. Não é quando os municípios, mais uma vez, não é só do sul do Concelho, nós estamos a falar da Capela, estamos a falar de Cabeça Santa, todos esses municípios ao longo dos últimos 20 anos têm exatamente estas dificuldades. Querem se deslocar ao centro hospitalar. No fundo, concorda um bocadinho com a posição da CDU que é preciso o município ter uma rede de transportes complementar à que existe. Exatamente. É preciso, e, obviamente, que o privado visa o lucro. Não vai ser o privado a dar resposta a estas necessidades. Nós, Câmara Municipal, temos que arranjar formas, em parceria, em diálogo com os privados, e estudar soluções que permitam tornar essas redes rentáveis para o privado, porque o interesse público é o que deve, no fundo, mover a ação municipal e não o lucro. E essas pessoas dessas freguesias mais afastadas são cidadãos de primeira e têm exatamente os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, ou era suposto terem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que os cidadãos residentes mais no centro do concelho. E a verdade é que ao dia de hoje não têm. António de Sousa já disse que esta central vai revolucionar aqui os transportes em Penafiel e na região também. O que eu lhe pergunto é em que medida é que este investimento vai beneficiar, por exemplo, uma pessoa que vive em Rio de Moinhos ou que vive em Rio Mau. Portanto, há aqui outros problemas que faltam resolver. De facto, a Central de Transportes não é a solução para todos os problemas da mobilidade, mas que vai ser um grande contributo, vai com certeza, não apenas para o nosso concelho de Penafiel, mas até para toda a região. E porquê? Porque vai criar uma proximidade com o comboio que até aqui não existia. O comboio tem estado absolutamente divorciado do nosso concelho de Penafiel. E esta Central de Transportes vai permitir que qualquer autocarro, venha ele de que ponto do concelho venha ou até da região, tenha como destino final a nossa central de transportes. E, portanto, a possibilidade de seguida, ter um comboio que 25 minutos depois o coloca no centro do Porto, por exemplo, ou em qualquer outro destino. E nós temos que ter presente que uma grande parte da linha do Douro, por exemplo, ainda não está sequer eletrificada. E, portanto, não é apenas para o nosso concelho que é vantajoso, é para toda esta região. Mas eu queria dizer também que isto vai ser possível porque nós agora vamos ter instrumentos para intervir no domínio da mobilidade, que não tínhamos até aqui. Até aqui, as carreiras eram definidas e aprovadas pelos operadores privados e pelo IMT, uma entidade que está lá distante, em Lisboa, que não sabe nem quer saber onde é que fica Rio Mau ou Sebelido ou Abragão ou Castelões. Agora é diferente. Agora a Autoridade de Transportes está aqui, na nossa cidade de Penafiel, na nossa comunidade intermunicipal. E, portanto, nós é que vamos definir as regras das carreiras e vamos fazê-lo de acordo com os interesses, naturalmente, das nossas populações. Certo, e por isso é que nós vamos poder... mais linhas, vai significar mais horários? E por isso é que nós vamos poder, pela primeira vez, obrigar os operadores a irem à estação de comboio. Porque até aqui nunca foram, apesar de todo o trabalho que procuramos e que fizemos para que eles fossem. Portanto, agora vai de facto ser diferente. E isso vai permitir uma dinâmica em termos de mobilidade muito maior, com mais frequências, com mais regularidade e com preços ainda assim mais baratos. Porque este tema que já foi aqui referido, do PART, é muito importante. Nós hoje temos bilhetes, passes de transportes para circular dentro do concelho, entre os concelhos do Tâmega e Sousa e com a área metropolitana do Porto, a preços que nunca antes tivemos. 30 euros dentro do concelho, 40 entre os municípios do Tâmega e Sousa e 50 para a área metropolitana do Porto, inclusive com acesso ao andante. E isto é possível porque os municípios estão a pagar o diferencial. E a diferença não é de 30 ou 40 euros. Pode ser, em alguns casos, de 70 ou 80 euros num passe. Os passes de Rio Mau ou de Sebelido, por exemplo, chegavam a custar 120 euros, pois hoje é possível ter este passe
a um preço de 50 euros garante bastante que mais estas populações reduzido. vão ter mais frequência, mais linhas, mais horários? Com certeza, vai ser uma verdadeira revolução ao nível da mobilidade no nosso concelho e em toda a região. Muito bem. Duarte Graça, para concluir este tema, o Bloco defende também uma gestão intermunicipal ou mesmo municipal, caso a gestão intermunicipal não funcione muito bem, desta área da mobilidade dos transportes públicos. O que eu lhe pergunto é, a população está predisposta a usar os transportes públicos e o problema é da oferta ou isto será uma pescadinha de rabo na boca? Não, eu acho que essa predisposição existe, tanto que vemos que nos sítios que são bem servidos por transportes públicos, como as áreas metropolitanas, em geral são o transporte preferencial, porque é natural as pessoas, quer dizer, o transporte individual traz custos adicionais, traz preocupações, manutenção, portanto acho que as pessoas, se puderem dispensar isso em geral, se tiverem soluções de transportes coletivos que sejam seguras e que sirvam bem, que haja carreiras e horários suficientes, acho que as pessoas preferem isso naturalmente, até pelas preocupações ambientais que estão cada vez mais presentes e que se percebe que a população em geral tem sensibilidade para isso. Mas eu queria referir porque, efetivamente, esta questão da desresponsabilização do Executivo PSD-CDS está presente até nesta intervenção que acabamos de ouvir. É curioso dizer, e aliás ouvimos sempre esta quase polarização com o Governo Central, com Lisboa, não é? O IMT está lá longe. Bem, se a Câmara Municipal não faz um esforço para contactar, para exigir soluções, para tentar, não fez um esforço antes, para tentar que houvesse soluções efetivas de mobilidade, é natural que o IMT continue lá longe em Lisboa. O que eu acho importante é, mais do que tentar arranjar desculpas para o que não foi feito antes, é olhar para as necessidades efetivas das pessoas, das populações, e perceber que é urgente uma rede de transportes municipais pública e que tenha ligação, lá está, com a comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, porque as pessoas têm grande ligação com o Marco de Canaveses, com Lousada, e, portanto, é muito importante avançar com esta solução. E isso não acontece se continuar sempre a apostar em acreditar que, de alguma forma, as operadoras privadas estão a fazer suficiente, porque não estão. E esta questão dos passes é positivo, como é evidente. Muita gente conseguiu ter menor peso no seu preço, no seu orçamento familiar, por causa da aplicação do programa de apoio à redução tarifária. Mas depois há problemas de falta de transparência, como uma das assinaturas combinadas do passe do andante na área metropolitana do Porto e a carreira rodoviária na área de Tâmega e Sousa, existe desde o início do ano e, no entanto, só foi anunciada no início de setembro. Portanto, houve muita gente que poderia ter beneficiado já dessa redução, de não ter que pagar tanto pelos transportes de que precisa e que, no entanto, continuou a pagar excessivamente. E é este problema de aliar o laxismo, a despreocupação, a negligência à falta de transparência, que depois faz com que qualquer pessoa que chega ao Conselho e que queira viajar de transportes coletivos, não só as pessoas que aqui vivem, nem sequer sabe, vai a uma paragem de autocarro, nem sequer sabe quais são os horários. Isto é absurdo. Se nós queremos ter um concelho não só agradável para as pessoas que aqui vivem, que tenha soluções de mobilidade que fazem com que as várias áreas do concelho se aproximem, que as pessoas possam beneficiar dos vários polos culturais, desportivos, de lazer que existem no concelho. A mobilidade é crucial para isso. E, portanto, é urgente uma rede de transportes municipal, que haja investimento ao nível da comunidade intermunicipal. Mas sabe quanto é que custaria essa rede de transportes municipal? Acha que a Câmara está em condições de fazer esse investimento? Isso é necessário. E ninguém diz que isto acontece de um dia para o outro. Claro, revoluções, lá está, não acontecem de um dia para o outro e seguramente não têm só a ver com a construção de uma central de mobilidade concentrada na cidade de Penafiel. Isso não é uma revolução. Uma revolução é estudar precisamente quais são as necessidades, estudar qual é a predisposição, lá está, das pessoas para usarem transporte coletivo e perceber que tipo de estruturação é que temos de ter em termos de disponibilidade de autocarros, em termos de minibus e outras formas de mobilidade integradas, num verdadeiro plano estruturado que vá ser implementado ao longo do tempo, tendo em conta, lá está, os recursos que existem para investir nisso, porque há outras prioridades também, naturalmente. Mas isto é uma urgência não só do ponto de vista do serviço público à população, mas do ponto de vista do combate às alterações climáticas, e o transporte individual é dos maiores problemas, é o que mais pesa aí. Nós vamos avançar
para outro tema, que é o IC35. É verdade que nunca ninguém circulou nesta estrada, mas é provavelmente a mais famosa da região. Há mais de 20 anos que os sucessivos governos vêm prometendo a construção de uma estrada complementar à perigosa e lutada Nacional 106, e há poucos dias o governo inscreveu-a no PRR, pelo menos um pequeno troço do seu início. E o que eu pergunto a Paulo Araújo Correia é, nós percebemos pelas suas notas de imprensa que ficou muito feliz com o anúncio, mas como é que explica à população que antes do seu governo esta obra teve adjudicada, lançada, e que foi o seu governo que a cancelou, que se não tivesse cancelado, ela tinha sido iniciada em janeiro do ano passado? Bom, antes de mais, cumpre-me fazer aqui um exercício de autorresponsabilização. Todos os partidos políticos, e reparem bem, quando digo todos, estou a falar também do Partido Socialista, todos os partidos políticos que tiveram responsabilidades governativas ao longo dos últimos 20 anos têm, obviamente, responsabilidades na não concretização do IC35. Nós não podemos fugir a essa responsabilidade. Eu pertenço a um partido político, o Partido Socialista, que esteve também no governo ao longo dos últimos 20 anos e tem essa responsabilidade, partilhada com o governo do PST e do CDS também. E a verdade é que nós, população de Penafiel, população desta região, porque isto é uma obra que não servirá só a Penafiel, servirá a toda a nossa região, a tal obra revolucionária, a verdade é que todos nós estamos um bocadinho cansados destes anúncios em cima de atos eleitorais. Só que o Francisco disse aí uma coisa que não corresponde exatamente à verdade. Ela não foi anunciada no PRR, está anunciada há muito tempo, a totalidade da obra está inscrita no PRR. O que foi assinado foi uma portaria que permite fazer a pavimentação financeira da obra. Ou seja, o dinheiro foi disponibilizado pelo Ministério das Infraestruturas à IP que já está disponibilizada à própria... esclarecido. Já está... Era melhor era esclarecer porque esta obra esteve lançada, adjudicada, e que se tivesse sido concretizada em janeiro do ano passado, a obra tinha começado. Ela foi adjudicada e depois não ligava a nada. Chegava ali ao nó de rasa e não tinha qualquer ligação, não foi feito um estudo de impacto devidamente fundamentado que não... Espere, é que a obra que foi agora anunciada é um pequeno troço até Rãs, quando o problema da Nacional de 106 é daí para baixo. Deixe-me, se me tivesse a interromper, eu não vou conseguir explicar o meu raciocínio. Primeiro, este pequeno troço até Rãs, que foi agora assinado à portaria, estamos a falar de 5,4 milhões de euros. Não é uma coisa assim tão pequena, deixe-me só concluir, não é uma coisa assim tão pequena e não é propriamente dinheiro que nós vamos ali despejar e vamos acabar o resto. Mas o que está inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência é a totalidade do IC35. E tem que estar concluída até 2026. Estamos a falar de 60 milhões de euros, que se não for concluída a totalidade da obra até 2026, o Estado português, o Conselho de Penafiel, mas o Estado português perderá essa verba. Isso é uma garantia, mais se as pessoas já estão, digamos assim, um bocadinho cansadas da palavra dos políticos em cima de atos eleitorais, acreditem pelo menos nisto. É que nenhum decisor político dormiria descansado, teria grande futuro na sua carreira política, se o Estado português, se o nosso país e se a nossa região perdessem 60 milhões de euros de verbas comunitárias que estão precisamente destinadas para o IC35. Explique-me uma coisa, disse que o troço que estava adjudicado e lançado não ligava a lado nenhum. Não acha estranho que, tendo estado nessa apresentação, o autarca de Penafiel e outros não tivessem alertado que os senhores fizeram uma estrada que não vai ligar a lado nenhum? Isso terá que perguntar aos próprios, não me terá que me perguntar naturalmente a mim, eles terão a ter a resposta para isso. O que eu posso dizer, de forma muito concreta e muito clara, é que é para mim um orgulho e assumir todas as responsabilidades, que finalmente o IC35 vai avançar. Eu acho que o que interessa aos penafilenses, mais que esse jogo do exercício do empurrar a culpa, que num governo estava anunciada e depois não foi concretizada, no governo anterior estava prometida e depois não foi concretizada, é que se o Francisco fizer este exercício ao longo dos 20 anos, encontra vários governos do PS e vários governos do PSD que vieram até aqui à nossa região anunciar o início da obra. Por isso eu acho que ninguém está interessado nesse exercício do passo à culpa, que nós queremos concentrar, e nós, a candidatura Penafiel Unido, o que estamos em condições de garantir é que o IC35 vai ser mesmo uma realidade, e não é a minha palavra, é a palavra do Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, é a palavra do Primeiro-Ministro e é o facto de estar inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência e já agora já estarem libertados 5,4 milhões de euros de verbas precisamente para o início desta... Antonino de Sousa, o seu adversário acabou de falar da verba de 5,5 milhões de euros libertados, mas o que é certo é que para agora são 400 mil, porque 5,1 são para 2023. É isso que o faz olhar com desconfiança? Naturalmente, este processo do IC35 tem, de facto, sido uma novela daquelas de muito mau gosto. E aquilo que aconteceu agora, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Já em 2009, o então Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, do Partido Socialista, veio cá, em véspera de eleições autárquicas, anunciar o início do IC35. E, portanto, quando nós ouvimos agora este anúncio do Sr. Ministro, é óbvio que ficamos de perna atrás. Ficamos de pé atrás porque já há este histórico de não ser fiel àquilo que é assumido perante a região e perante esta nossa comunidade. Agora, mais ainda quando se trata de um despacho
de mera burocracia que podia ter sido feito há pelo menos 1 ano e 8 meses, desde que foi em janeiro de 2020 feita a adjudicação da obra, e que o Sr. Ministro reservou para fazer a 15 dias das eleições. Também podia fazer daqui por 1 mês ou daqui por 2 meses, que tinha exatamente o mesmo significado. E qual é o significado? É dizer a esta nossa região que esse tal troço que não ia dar a lado nenhum em 2015 e por isso foi suspenso, é o que vai ser agora iniciado, sendo que em 2022 são apenas 7%, 400 mil euros dos tais 5,5. O restante será em 2023. E, portanto, isto parece-nos uma forma pouco séria de tratar um assunto que é tão sério como é o IC35. E se efetivamente, quando em 2015 o governo anterior deixou esta empreitada pronta a avançar, aquilo que estava planeado era que, enquanto ela se iniciava, fosse preparado o projeto de execução da parte restante e lançado o procedimento para a parte restante, porque de pouco serve, e isso aí concordo, ter o IC35 só até Arranjo, se ele não tiver continuidade, até Entre os Rios. Pois este governo, que já leva 6 anos de exercício, não foi capaz sequer de fazer o projeto de execução para essa parte que falta. E, portanto, eu espero, francamente, que o valor, que a verba que está inscrita no PRR para este efeito, e está, efetivamente, que não seja desaproveitada, porque aí eu acho que a situação fica, de facto, demasiado grave e que ninguém mais vai perdoar ao governo do país, se não aproveitar a verba que está lá, bem dos fundos comunitários, para executar a obra. Duarte Graça disse que isto é uma coisa que se arrasta e que há muita gente que já nem acredita que isto vai acontecer. O Duarte Graça é como santo é, acreditar para ver. Ora bem, acho que sim. Aliás, é um bocadinho a minha postura também enquanto estudante de ciências, que normalmente é com a observação que as coisas se comprovam. E o que a observação nos diz é precisamente o que o Dr. Paulo Correia referiu, que é um passa-bola entre governos de PS, PSD e CDS, que acaba como muitos outros projetos, como muitas outras questões, que é nada se faz efetivamente. E quando existe algum tipo de projeção, ela vai se misturando com, lá está, com eleitoralismo, não é? Com momentos eleitorais em que dá jeito a acenar com a bandeira de que finalmente algo que as populações da zona já anseiam há cerca de 20 anos, que finalmente vai acontecer. Agora, a verdade é que, lá está, é preciso esperar para ver, porque isto é uma urgência, mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é que, precisamente, o Dr. Antonino é capaz de se aliar, de associar a protestos sobre a falta de avanço desta obra do IC35, mas lá está, nunca ouvi o mesmo tipo de veemência em protestar contra a distância do IMT em relação a zonas como Penafiel, que são muito mal servidas em termos de transportes públicos. Estamos a falar do IC35. Acho que o grande problema... Eu sei, mas existe uma ligação no sentido em que estamos a falar de soluções de mobilidade que se complementam umas às outras. E a ideia do IC35 é, sobretudo do ponto de vista rodoviário, e isso tem impacto também quando falamos da questão de transportes coletivos. Porque a ideia do IC35 de facilitar a mobilidade, não haver tanto congestionamento, e esses objetivos também são cumpridos pela questão dos transportes públicos. E, portanto, nós temos que pensar isto. A questão da mobilidade tem que ser pensada de uma forma integrada. Não é dividindo as questões, tomar uma posição muito forte numa porque não se tem responsabilidade direta, porque cabe, sobretudo, ao Governo Central avançar com esta obra, mas em relação a outra coisa, não fazer absolutamente nada e avançar depois com soluções muito reduzidas. Já percebemos que o IMT em Lisboa é muito longe para o Dr. Antonino. Mas relativamente ao IC35, o seu partido, na Assembleia da República, o que é que fez relativamente a esta obra? Nós sempre colocámos questões ao Governo, sempre apoiámos qualquer tipo de recomendação que tivesse a ver, e o Bloco sempre acompanhou esta questão. Porque acompanhar uma coisa, estava a reclamar a falta de luta com veemência. Sim, exato. O Bloco tem feito, tem havido recomendações no Parlamento, o Bloco sempre as apoiou. Questões ao Governo, porque é que há estes atrasos, porque é que foi cancelada já várias vezes adjudicações que já existiam.
Portanto, o Bloco tem feito o seu papel ao nível do Parlamento e ao nível da nossa ação local nas questões de mobilidade em contribuir para este consenso de que Durante o 4 anos I-135 o Bloco é fez parte da chamada geringonça. Fez parte da geringonça, mas não fez parte do governo e, como é evidente, a geringonça é um só espaço... para algumas coisas. É um espaço... Não é só para algumas coisas. Evidentemente, houve questões que nós gostaríamos de avançar que, infelizmente, não avançaram porque o Partido Socialista não teve vontade. Mas a verdade é que a geringonça é um espaço de negociação. E o Bloco não consegue fazer força para avançar com tudo o que pretende. Já percebemos. Infelizmente, na questão do 835, Bruno Sousa, temos este atraso. se fosse pela CDU, disse na Assembleia da República o IC35 estaria concluído. A questão é a mesma. Durante 4 anos, o PCP fez parte da solução chamada geringonça. O que é que a CDU fez enquanto parceiro de um partido, de uma coligação de governo? E depois diz que existem forças de bloqueio do PS e do PSD. É o PS e o PSD que impedem a construção do IC35? Em primeiro lugar, sim, é o PS e o PSD que bloqueiam a construção deste IC35 porque são eles que têm governado o nosso país, são eles que têm estado à frente da nossa autarquia e tem havido sempre este jogo do empurra quem faz, quem não faz e depois é sempre na oposição a Câmara numa cor aprova na Assembleia Municipal uma recomendação ao Governo para fazer a obra, o Governo depois diz que faz, mas já não faz e andamos neste jogo do empurra. E o que é que fez a CDU? O que é que fez a CDU? A CDU já em 2017, eu mostrei as atas da Assembleia da República, as votações que têm sido feitas e quando a CDU, através dos seus eleitos do Partido Comunista e do Partido Ecologista Os Verdes, pretende que esta obra avance em definitivo, temos as forças de bloqueio. Ou o PS se junta à votação e o PS tinha a maioria na Assembleia e era votado contra, ou era ao contrário. Se o governo fosse do PS, o PSD vinha votar a favor ou abstinha-se e depois o PS, como tinha a maioria na Assembleia, votava contra. O que é que nós temos agora aqui? Eu falo na chamada geringonça. A geringonça, isto foi uma coligação de esquerda que veio tirar o país das trevas, que o país estava a caminhar para as trevas. E como nós não temos elementos no governo, nem é a nossa ambição de estarmos lá por estar num governo. Nós temos responsabilidade para com as populações e temos feito de tudo na Assembleia da República, que é o órgão de soberania deste país, para fazer as recomendações. E temos visto claramente quando às vezes a Assembleia da República está toda unida contra a bancada do Partido Socialista, vem o nosso Primeiro-Ministro alegar que o querem derrubar e que vai deitar o governo abaixo porque vai implicar mais despesa nas coisas. Por isso, como pode ver, nós temos feito o nosso trabalho. Agora, nós não temos, digamos que não somos nós que temos que fazer esta obra. Nós recomendamos, nós fazemos o que temos a fazer e depois quem terá que fazer a obra tem mesmo que avançar, mas já chega deste jogo de empurra entre PS e PSD, que para a obra avança, não avança e continuamos o mesmo, com consequências até para a nossa capacidade industrial, neste caso da indústria extrativa, para fazer o escoamento mais célere dos seus produtos. Já percebemos a sua posição. Vamos passar ao próximo tema, que da mobilidade vamos então à habitação, que também tem sido uma área em que vocês têm focado no debate de ideias. Como sabemos, foi aprovada a Estratégia Local de Habitação, que vai beneficiar cerca de 500 famílias com investimentos previstos de 20 milhões de euros. Eu começo por perguntar a António de Sousa, o candidato do PS RIR tem comparado a estratégia de Penafiel com aqui concelhos de menor dimensão, dizendo que o investimento previsto é superior ao de Penafiel. O que eu lhe pergunto é, estamos perante uma estratégia pouco coxinha e devia ter havido aqui mais ambição do Conselho? Bom, eu gostava de dizer a este propósito e antes de mais o seguinte. O candidato do Partido Socialista esteve no Ministério das Infraestruturas e da Habitação durante vários anos, como adjunto, e nunca ninguém lhe ouviu nem uma palavra sobre o IC35, nem uma palavra sobre a habitação. Já nós tratamos estes temas há muito tempo e, portanto, nós sabemos que é uma área importante. A questão da estratégia local da habitação tem que ser referida sempre com muito rigor. Há uma estratégia local de habitação que, para o nosso Concelho de Penafiel, vale 40 milhões de euros. Essa estratégia local divide-se em duas partes. Uma parte que vai ser executada pela Câmara Municipal. São 20 milhões de euros para apoiar
na reabilitação e no arrendamento e, eventualmente, também na construção e alojamento de famílias carenciadas. É para esses que se destinam esses 20 milhões que o município de Penafiel vai executar e para os quais celebrou um acordo de colaboração. Coisa diferente são os outros 20 milhões que são para os privados que têm casas em situação de grande degradação, de indignidade, como refere a própria lei, e que poderão, através da Câmara Municipal, formular as suas candidaturas para se financiarem para fazerem a reabilitação das suas propriedades. Mas não há garantia que esses fundos sejam usados. Deixe-me só concluir. É um financiamento que será definido o seu montante em função da intervenção a fazer e das possibilidades do agregado. Portanto, variará em função dessas circunstâncias. E, portanto, no todo, são 40 milhões de euros que vão ser direcionados para o apoio à habitação no nosso concelho de Penafiel. Agora, há que ter em conta que a nossa estratégia de local de habitação foi realizada no período da pandemia. Não foram feitos inquéritos de rua porque não era possível. Estávamos em confinamento. E, portanto, como é que nós fizemos a nossa estratégia local de habitação? Com as necessidades que estavam identificadas pela nossa Divisão da Ação Social, com o apoio da Segurança Social, que nos ajudou a identificar muitos agregados, por exemplo, aqueles que são apoiados no rendimento social de inserção, e com o envolvimento das nossas IPSS, que têm também sinalizadas várias circunstâncias. E, portanto, nós o que é que quisemos? Avançar rapidamente com a nossa candidatura. Ela foi aprovada em dezembro de 2020, o nosso acordo de colaboração foi celebrado recentemente, antes do início do verão. Para quê? Para podermos começar a executar mais cedo. Nós já vamos executar. E isto não condiciona que outros agregados... E isto não significa que outros agregados não possam também ser integrados. Porquê? Porque a estratégia tem que ser reavaliada, revisitada a cada 6 meses. E, portanto, nessa altura, nós vamos naturalmente integrar outras situações, outros agregados que se venham a identificar. Vou pedir que concluímos esta parte só para lhe poder fazer uma questão rápida, que também tem sido uma reivindicação sua nos últimos tempos. Denunciou a existência de 30 casas do Iru que estavam vazias em Novelas, num bairro ligado à habitação social, em parte, que podiam ajudar a colmatar a oferta de habitação social no concelho. O que eu pergunto é se esta questão está sanada ou se está perto de ser sanada. Essa questão está perto de ser sanada, mas felizmente porque o município encontrou uma solução para sanar. E qual é? É integrar algumas dessas habitações, precisamente nesta estratégia local de habitação, e, portanto, por aí vai haver financiamento para as obras que eram necessárias e que o Iru nunca fez até aqui, e por isso é que elas não foram disponibilizadas para a nossa comunidade. E, portanto, vai ficar resolvido e vai ficar resolvido em breve por esta via. Duarte Graça, uma das críticas que o Bloco de Esquerda faz nesta matéria da habitação é a especulação imobiliária que existe no concelho. Como é que uma Câmara Municipal pode travar esta especulação? Bem, essa especulação, como se pode ver daquilo que acontece, por exemplo, no Porto, isto vem em ondas, não é? Ou seja, no Porto, que é onde está, sobretudo, o foco maior aqui no norte da questão da especulação imobiliária, de preços elevadíssimos de proprietários privados de acesso à habitação. Isso vem em ondas aqui para o interior e começamos a sentir cada vez mais essa subida de preços, essa sobrevalorização de determinados terrenos ou determinados fogos habitacionais. E o grande problema é que isto mostra a falta de intervenção que tem havido ao nível da autarquia do ponto de vista da habitação pública. Mas isto é um problema nacional também, é importante dizê-lo. É um problema de âmbito nacional. Nós somos um país com um parque habitacional público muito reduzido, sobretudo em comparação com determinadas capitais europeias, como Amsterdão, por exemplo. E isso tem a consequência que os proprietários privados têm subido os preços de uma forma excessiva, que pesa cada vez mais no orçamento familiar das pessoas. E quando falamos de uma região em que os salários são 20% inferiores à média nacional, isso, como é evidente, torna-se um problema com proporções ainda maiores. E eu acho, quer dizer, ao ouvir o Dr. Antonino a dizer que não foi possível fazer inquéritos de rua porque isto foi feito na pandemia, ora, isto já podia ter sido avançado antes. É uma desculpa. É uma desculpa. A nova lei de bases da habitação,
que foi trabalhada e que foi aprovada entre 2018 e 2019, já antes a Câmara poderia ter tomado a iniciativa de fazer inquéritos de rua, de ir ter com as pessoas, de perceber quais são as necessidades de habitação, de perceber o peso que existe nos orçamentos familiares dos custos com habitação, de perceber as zonas do Concelho onde é preciso mais investimento para Certo, mas reabilitação. não me respondeu à questão inicial, que era o que é que uma Câmara Municipal pode então fazer? Esta estratégia local vai ajudar? A estratégia local é fundamental. Ao planear, ao fazer um planeamento estrutural, que se consegue resolver problemas estruturais como a questão da habitação. Agora, esse planeamento poderia ter sido feito mais cedo. Bem tarde. Na fase em que estamos, o que eu acho que seria importante seria as pessoas do Concelho conhecerem essa estratégia local para a habitação e parte do município, parte dos órgãos autárquicos que a desenharam e ter com as pessoas e garantir que as pessoas têm conhecimento disso. Porque é assim, esta questão de ser necessário candidaturas, as pessoas fazerem candidaturas para a reabilitação das suas habitações, significa que as pessoas têm que conhecer a existência do programa. E falta informação. Exatamente. Significa que as pessoas têm que saber como navegar o mundo de burocracia que normalmente existe nestes programas para que essa reabilitação seja efetiva. E eu acho que esta questão se coloca... Eu acho que se coloca a questão de que, até na questão dos fogos fogos em novelas, se vê como, quer dizer, há questões que parece que se vão arrastando ao longo do tempo e depois de repente dá o clique para que é preciso intervenção da Câmara Municipal. Quer dizer, onde é que esteve essa voz antes? Não é de agora essa questão dos fogos de novelas. Portanto, é difícil de perceber como é que alguém que tem tantas responsabilidades vai deixando as coisas arrastar ao longo do tempo e depois, quando dá jeito, lembra-se de falar em relação a isso. Agora, para o Bloco de Esquerda, só para terminar, peço desculpa, para o Bloco de Esquerda o que é necessário é nós olharmos outra vez para a estratégia local para a habitação e perceber que carências, que necessidades é que existem ao nível do Concelho, não só para famílias carenciadas, que é o mais urgente, sem dúvida, mas, sobretudo, que soluções de habitação pública geral é preciso haver e que tenha em conta, por exemplo, as necessidades específicas das pessoas mais jovens no acesso inicial à habitação própria. Que necessidades é que existem, em geral, para podermos colmatá-las, efetivamente? Vamos avançar então para a CDU, que também é uma defensora da habitação. Bruno Sousa, pergunto, já disse que este plano é um remendo, digamos assim, que não é suficiente. O que eu lhe pergunto é que medidas é que a CDU adotaria diferentes? É o seguinte, isto é, como já disse, isto é um remendo. Andamos aqui sempre a fazer estes remendos, agora passamos a bola para as autarquias. O problema da habitação é nacional, depois há especificidades em cada concelho, mas o problema é nacional, porque esta onda de especulação imobiliária é a nível nacional, não é só aqui em Penafiel, ou em Boelho, ou em Oldrões, ou em Canelas, é um problema nacional e isso exige uma medida nacional. Depois é claro que nós, em cada autarquia, iremos ver as situações mais precárias para para resolver essa situação. Agora, por exemplo, nós temos aqui, salvo erro, em 2020, a Câmara fez um estudo para a habitação em Penafiel. Eu gostava de saber o resultado desse estudo. Já o tentei encontrar, não encontrei, mas se me puderem depois facultar, eu agradeço. Ele foi entregue a uma empresa para fazer esse estudo e eu gostava de saber o resultado desse estudo para vermos quais são realmente... Mas já o pediu? Como? Já o pediu à Câmara Municipal? Ele já foi, tem que estar disponibilizado. Se é um estudo que é pago pelo dinheiro dos contribuintes, ele depois tem que estar disponibilizado, porque não é um estudo secreto. Por isso eu não tenho que pedir. Ele tem que estar disponível. No próprio site da autarquia deverá lá estar. Tal como, por exemplo, se eu quiser ver o PDM de Penafiel, vou ao site da autarquia e vejo. Se eu quiser alguma coisa mais em concreto, embora as imagens não sejam muito famosas, dirijo-me à autarquia para pedir isso. Agora, é um estudo público, tem que estar disponibilizado para qualquer pessoa o consultar. A habitação, nós estamos a ver esta especulação imobiliária, tem que ser uma medida nacional e não podemos esquecer do seguinte, nós estamos aqui sempre muito focados também nas pessoas de grave carência económica, mas temos uma classe média que não consegue arrendar, não consegue comprar, porque tem muitas limitações, desde logo as económicas, porque temos baixos salários em Portugal, não só aqui em Penafiel, temos os baixos salários e as pessoas têm que ter um capital de financiamento para poder comprar uma casa. Ou logo tem essa grande dificuldade.
mesmo até para o arrendamento, porque as rendas estão demasiado elevadas. Isto é uma política nacional que tem que ser feita através do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Agora, o não há é a coragem a nível central para isso, porque o Partido Comunista já tem feito as propostas na Assembleia da República, no âmbito, como há bocado falar, da geringonça, mas o Partido Socialista não quer avançar, porque está ali amarrado a dois mundos, um mundo mais à esquerda e um mundo mais à direita, e está ali a fazer esse jogo. Agora, é preciso coragem para resolver este grave problema, que não será resolvido no seu imediato. Paulo Araújo Correia já disse que Penafiel está a perder uma oportunidade com esta estratégia e defende que a questão da habitação só se resolve com um parque público. Eu pergunto-lhe porque é que isso passa, se é a construção de raiz, se é reabilitar, se é parcerias com privados? Antes de mais, manifestar a minha satisfação pelo Dr. António de Sousa estar atento ao meu percurso político, ter tido a oportunidade de dizer que eu exerci funções como adjunto do Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Mas disse também, e aí já manifesta a minha infelicidade e a minha tristeza, por não ter estado atento às inúmeras declarações que eu prestei, desde logo em 2019, enquanto candidato à Assembleia da República, tive a oportunidade de falar sobre o IC35, dizer publicamente, basicamente, aquilo que eu acabei aqui de repetir, e irei ter o gosto de partilhar consigo essas declarações. Quanto à estratégia local de habitação, eu tenho também a felicidade de ter um programa de opinião num órgão de comunicação local e falei sobre ela inúmeras vezes. Exortei inúmeras vezes o Executivo a aprovar com a urgência possível a sua estratégia local de habitação. Dizem que foram muito rápidos, mas não foram sequer dos primeiros 10 do país, dos primeiros 20, dos primeiros 30, dos primeiros 40, dos primeiros 50 do país a aprovar a estratégia local de habitação. Entrando diretamente na sua questão. A verdade é que ao longo dos últimos 20 anos, nada de verdadeiramente estrutural foi feito em Penafiel em matéria de habitação. É por isso que hoje em dia eu desafio qualquer penafilense que esteja a ouvir este debate, a pegar no seu telemóvel e experimentar tentar arrendar um T1, um T2, um T0 até em Penafiel. E facilmente repara que os preços oscilam entre os 500, 600, 700 euros. Isso significa que não são só aqueles agregados familiares mais desprotegidos, aqueles de nós mais carenciados que não conseguem aceder a casa neste momento. É mesmo a classe média. São mesmo os nossos filhos, são mesmo os vossos netos que não conseguem neste momento aceder à habitação em Penafiel. E a Estratégia Local de Habitação era efetivamente uma oportunidade de ouro. A Estratégia Local de Habitação é um programa governamental. É bom que se diga. Pedem às autarquias que freguesia a freguesia, casa a casa, rua a rua, pessoa a pessoa, identifiquem as necessidades habitacionais do seu território. E depois o Governo, uma vez feita essa estratégia, aprovada essa estratégia, financia através de verbas comunitárias e através de verbas do próprio Governo. E mais, se a Estratégia Local de Habitação for executada até 2026, esse financiamento é fundo perdido. Significa isto que os tais 20 milhões de euros a autarquia não tem que pôr nenhum euro. Ora, a Câmara Municipal de Penafiel, ouvi aqui o Dr. António dizer, por causa da pandemia. Recordar que, primeiro, que antes da pandemia teve 1 ano e pouco para aprovar a sua estratégia local de habitação. E depois muitos outros municípios aprovaram as suas estratégias também durante a pandemia. Eu dou um exemplo concreto. Castelo de Paiva, o município de Castelo de Paiva. É um município com cerca de um quarto, quase um quinto da nossa população. Vai beneficiar de 29 milhões de euros. E é exatamente para a mesma estratégia que o Dr. António aqui falou. Não é para depois se vai ver com candidaturas. Exatamente, para as mesmas pessoas. E a questão é que Penafiel apenas tem 20. E porquê? Porque concentrou toda a sua estratégia local de habitação no centro da cidade. 495 fogos que estão, agregados habitacionais estão identificados na estratégia com necessidades habitacionais. 402 são na freguesia de Penafiel, entre Novelas e a própria cidade de Penafiel. Houve falta de ambição da Câmara? Houve falta de ambição e falta de cuidado. Reparem, não era preciso fazer um inquérito de rua, era ligar aos presidentes de junta, envolvê-los, se havia pandemia, mas era possível fazer isso. As assembleias de freguesia continuaram a reunir, continuaram a existir reuniões com os presidentes de junta, falar com eles, porque os presidentes de junta, melhor que ninguém, conhecem as necessidades habitacionais, as próprias associações que existem no Conselho. Rapidamente, como é que se resolve então a questão agora? Isso era a primeira coisa, isso era a primeira questão. Podíamos, para estes agregados familiares, porque esta estratégia local de habitação é para aqueles mais necessitados, podíamos ter uma estratégia local de habitação muito mais ambiciosa, que permitisse às pessoas das freguesias terem acesso à habitação que não têm neste momento. Parque público. Como é que se resolve agora o problema da classe média? É exatamente muito simples. É como o Dr. António dizia bem, há verbas comunitárias. É preciso que as câmaras sejam ambiciosas, sejam parceiros, não deleguem no privado, no particular, ele vai resolver, vão concorrer. Não, é a Câmara ser parceira e fomentar essas candidaturas. E o que é que isso passa? Pela própria autarquia, adquirir desde logo os prédios de devolutos que existem em muitos espaços da nossa cidade. Eu tenho feito porta a porta ao longo destes meses e tenho me deparado com inúmeros prédios de devolutos, não só aqui no centro da cidade, mas também nas freguesias, nas termas, na Figueira. E a própria autarquia tem verbas para adquirir esses prédios, reabilitá-los e colocá-los no mercado habitacional, como faz, por exemplo, a autarquia de Valongo, ainda há pouco tempo foi isso anunciado. Ou então fazer uma parceria com o privado. Nós somos de esquerda, mas não temos nenhum preconceito quanto a isso. Cedendo, por exemplo, um terreno municipal, o privado tem a obrigação de construir e colocar X apartamentos a custo controlado. O que é que isto permite? Que a autarquia tenha um determinado número de parques com casas próprias, para falar num português mais corrente, a autarquia tenha casas, as possa colocar no mercado a um preço acessível e isso tenha um efeito de contágio
tenha um efeito de contágio no resto do mercado, obrigando os privados a baixar as rendas. É a única forma de intervir no mercado. É a única forma de permitir que todos os penafidelenses tenham acesso a um lar, que hoje em dia é praticamente impossível Vamos em avançar Penafiel. aqui rapidamente para o último tema, senão não teremos tempo de abordar todas as questões. No âmbito da atração de investimento, que também é um dos temas que os candidatos se têm mostrado preocupados aqui no Conselho, tanto a nível da própria atração de investimento, como da criação de postos de trabalho e a fixação de pessoas. O Bloco de Esquerda tem acentuado que o salário em Penafiel é realmente inferior à média nacional. Como é que se muda isto quando, em realidade, é transversal aqui ao Tâmega e Sousa e até há concelhos em situação mais dramática que o Concelho de Penafiel? Sim, exatamente. Há concelhos com a situação ainda pior. O Lousada, por exemplo, é dos concelhos com salários ainda inferiores. E a verdade é que há soluções que efetivamente têm que ser mais de âmbito regional do que ao nível do próprio município. Porque efetivamente afeta o facto de determinados níveis salariais muito reduzidos serem praticados num concelho, também afeta o concelho vizinho na medida em que as pessoas sentem uma pressão para ir para determinado emprego porque têm que pagar as suas contas, não é? E, portanto, acabam por cair em situações onde os salários são reduzidíssimos, onde as condições de trabalho são insuficientes e onde existe um enorme desrespeito por aquilo que são direitos legalmente garantidos às pessoas que trabalham. Há muita gente que, eu já referi isto num debate anterior, 40 horas de trabalho não é a realidade em Penafiel. Aliás, não é a realidade no país em geral. E isto é um grande problema, porque as pessoas... isto afeta a própria dinâmica familiar das pessoas, afeta a sua capacidade de participarem, por exemplo, no processo democrático, em irem a uma sessão da Assembleia Municipal ou da Assembleia de Freguesia. Afeta o acesso das pessoas, o tempo que têm a disponibilidade para desfrutarem de cultura, de lazer. Portanto, nós temos um grande problema de as autarquias não exercem o papel de influência que podem exercer, e em particular a Câmara de Penafiel, no sentido de puxar para cima pelos direitos do trabalho, puxar para cima pelos níveis salariais que são praticados no Concelho. Mas como é que uma Câmara pode obrigar um privado a aumentar um salário? Isso pode-se refletir, por exemplo, uma medida muito importante, que é nos cadernos de encargos, e isto é possível, nos cadernos de encargos da contratualização da prestação de bens e serviços com empresas privadas, exigir um determinado nível de respeito pelos direitos de trabalho e exigir que condições, por exemplo, de higiene e segurança sejam efetivamente cumpridas, porque muitas vezes, infelizmente, nós vemos fenómenos, por exemplo, na questão das pedreiras, vemos uma grande incidência de problemas, sobretudo pulmonares, mas também esquelético-musculares, porque não são observadas muitas vezes as condições de higiene e segurança que seria importante observar. E aqui cabe à autarquia identificar estas situações, ser sensível, estar disponível, ter um gabinete, é esta a nossa proposta específica, ter um gabinete específico para as questões de trabalho, em que possa apoiar as pessoas no sentido de as informar daquilo que podem fazer perante determinada situação, perante determinada violação de um direito seu, para as encaminhar para organizações que representam as pessoas que trabalham e que também têm que ser ouvidas. Não é só colaborar com a Associação Empresarial de Penafiel, que representa quem é proprietário das empresas. É dialogar com sindicatos que representam, que conhecem a situação das pessoas que trabalham e que conhecem os problemas que sentem em termos de não conseguir pagar as contas ao fim do mês, em termos de serem exploradas pelos seus patrões. E, portanto, acho que essa sensibilidade é fundamental e, portanto, é com esse compromisso que nós vimos aqui. Bruno Sousa, a CDU mostra-se também preocupada com estas questões do emprego e, sobretudo, da precariedade. O que eu lhe pergunto é se a Câmara tem sabido atrair investimentos que trazem emprego de qualidade para o Concelho ou se nem por isso? Assim, nós temos visto que a Câmara tem feito a atração de emprego, né, com as zonas industriais. Agora, a questão que se coloca é o seguinte, que nós já há 4 anos defendemos, é assim, porque é que não colocamos nos critérios da derrama municipal que a criação de postos de trabalho efetivos deem uma redução na taxa de derrama municipal a pagar. Há câmaras no país que fazem isto, vamos imaginar, por cada 100 trabalhadores, se conseguirmos, vamos imaginar, 20 contratos efetivos, já vai dar para pagar menos derrama. Agora, há aqui uma outra questão na parte do emprego e da atração de investimento. Está na hora de, não só na Câmara, mas também a nível nacional, sentarmos todos
e olharmos olhos nos olhos e esquecer aqui um pouco certas divergências ideológicas e colocarmos empresários, sindicalistas, trabalhadores, todos para o mesmo lado, porque produzindo riqueza neste país, nós conseguimos ter melhores condições de vida para as pessoas. E há sempre este conflito. Por exemplo, se nós vamos distribuir propaganda para a defesa dos trabalhadores à porta das empresas, nós somos mal recebidos. Somos olhados de lado, não pelos trabalhadores, mas por quem manda, porque parece que estamos ali para destruir uma empresa. Nós não estamos para destruir empresas, nós queremos é que haja emprego e que as pessoas se sintam seguras, que trabalhem as horas que tenham a trabalhar, que sejam remuneradas por isso, e nunca nos podemos esquecer. Nós temos aqui cerca de 20% a menos de salário comparado com a média nacional, porque temos muita indústria têxtil e sabemos que estas mulheres são muito exploradas nos seus vencimentos. Porquê é que nós não aumentamos isto aqui? Claro que isto não depende da autarquia, mas porquê é que nós não conversamos e não vamos tentar resolver aqui? Qual é a grande dificuldade? É financeira? É de acessos a fundos comunitários? É de outra ordem? Porquê é que não abrimos também, quer a Câmara, quer as empresas, para um mundo novo que temos aqui? Tem que haver mais diálogo na sua Sim, opinião. tem que haver mais diálogo. Nós queremos esse diálogo, apesar de toda a gente pensar que nós estamos contra tudo. Não, nós estamos aqui para melhorar as condições de vida, porque não nos podemos esquecer que 98% das empresas neste país são micro e pequenas empresas. Ou seja, são empresas que têm 10, 15, 20 trabalhadores. Tem uma pessoa que será o seu patrão e que tenha ao seu trabalho este número de pessoas. Este é o nosso tecido empresarial, quer aqui em Penafiel, quer a nível nacional, 98%. E é aqui que temos que agir. Muito bem. Paulo Araújo Correia tem sido um defensor acérrimo do trabalho qualificado. Um conselho faz-se só de doutores e engenheiros? Não é preciso outras atividades? Bom, então, para mim também tem um esclarecimento. Eu não considero de maneira nenhuma, basta ver as minhas origens familiares, que exista trabalho mais digno ou trabalho menos digno. Para mim o trabalho tem exatamente o mesmo valor, a mesma honestidade e deve ser valorizado. O que eu defendo, Penafiel Unido, a nossa candidatura Penafiel Unido defende, é que os pais que se sacrificaram a vida inteira, os pais penafilenses, que fizeram sacrifícios económicos, fizeram sacrifícios do seu tempo, para que os seus filhos pudessem estudar, para que os seus filhos pudessem ter melhores condições de vida do que eles próprios, que é o sonho de qualquer pai, certamente que tinham esse desejo de que eles pudessem encontrar emprego qualificado na sua terra, em Penafiel. E que nós assistimos ao dia de hoje é uma dificuldade imensa em qualquer jovem penafilense qualificado, formado, que queira encontrar aqui emprego em Penafiel, é confrontado com a inexistência de oportunidades. Isso é mais ou menos pacífico, basta falar com alguém da nossa sociedade. O que nós temos defendido é que se faça parcerias, que olhemos para o nosso território, identifiquemos aquilo que é possível fazer, o que é que o município pode fazer. Nós temos o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, que é só o maior empregador da região, tem 2.400 postos de trabalho. Temos cá um polo da CESPO, também ligada à Academia ligada à Saúde. Temos a Bastos e Viegas, temos uma série de empresas ligadas à área da saúde. E o que nós podemos fazer é parcerias. Nós, Câmara Municipal, podemos fomentar essas parcerias entre o centro hospitalar, entre a academia, entre as empresas, de forma a criar aqui um polo tecnológico ligado à área de saúde que permita, por exemplo, criar emprego qualificado. Mas isso é também verdade para a área dos vinhos, do enoturismo, com a Quinta da Abeleda, mais uma empresa extraordinária, reconhecida nacionalmente e até internacionalmente, porque não a autarquia ser parceira, tentar criar postos de trabalho ligados a esta indústria. Eu dou sempre o exemplo ligado ao turismo. Nós temos o Douro, temos o Tâmega, temos o Rio Sousa, temos o Rio Cabaluno, nós temos rios lindíssimos, temos uma frente de rio maravilhosa, temos até um dos maiores, se não o maior operador do Douro do país, que é a Douro Azul, desculpem a publicidade, a atracar ali no cais de entre os rios. E nós olhamos para municípios vizinhos, eu adoro o Concelho de Arouca, tenho lá muitos amigos, mas é muito difícil chegar a Arouca. Todos nós sabemos as curvas, as contracurvas, é difícil, é custoso lá chegar. E a verdade, tivemos um autarca que teve visão, teve uma ideia, que fez passadiços, com um investimento municipal muito pouco significativo. Eu lembro do Artur Neves me dizer na altura que nem chegou a 200 mil euros. Tudo o resto foram verbas comunitárias. Falta de visão em Penafiel. Exatamente, isso é que a verdade é que esse investimento permitiu, no fundo, agora fazer uma ponte suspensa que é a maior da Europa, não vou dizer do mundo, porque entretanto já apareceu outro e é discutível, mas temos a hotelaria completamente lotada, a restauração completamente lotada. Ainda no outro dia havia um estudo que dizia que era o terceiro município do país com maior fluxo de turismo. E nós temos uma frente de ouro maravilhosa. Porquê é que nós, Câmara Municipal de Penafiel, está de costas voltadas para os nossos rios? Porquê é que nós não temos essa visão, essa ideia, mais uma vez, que permita fomentar emprego, gerar emprego? Isto não é nada irrealista. Eu dou-vos o exemplo da Junta de Freguesia de Sebelido, com recursos próprios, exíguos e com parceria da sociedade civil.
conseguiu criar lá o chamado baloiço da boneca, que foi um dos primeiros, foi pioneiro, se não for mesmo o primeiro. E agora tem até o miradouro da boneca. Ainda no outro dia, em conversa com o Presidente de Junta, o Fábio Correia, o Presidente de Junta da Freguesia, ele dizia-me só na aplicação do Google, que as pessoas utilizam para aceder ao local, já tiveram lá 500 mil visitantes. 500 mil, uma freguesia pequenina. O que é que isso permitiu? Há hoje em dia empresários a investir naquela frente de Rio, já há lá um restaurante de excelência, já há lá hotelaria disponível para as pessoas. Ou seja, dinamizou aquela zona toda de frente de Rio. E a verdade é que a Câmara Municipal não tem sido parceira, não tem tido essa visão, não tem tido essa capacidade. Eu não tenho nenhum problema, mais uma vez, contra o Mercadona, nada contra o Pingo Doce, contra a Louis Vuitton. A verdade é que eu vi com alguma tristeza o Dr. Antonino de Sousa dizer que as mulheres em Penafiel ganham mal. Que as mulheres em Penafiel puxam até um pouquinho o ordenado médio para baixo. Mas não é verdade? Não, é isso que eu ia dizer. A verdade é que eu estou no poder há 20 anos. Não basta um decisor político cruzar os braços e dizer com a maior tranquilidade as mulheres aqui ganham mal, puxam um bocadinho de salário para baixo. O que é que eu fiz? Mas é a Câmara que deve obrigar o privado... Não é a Câmara obrigar o privado. Deixe-me concluir, por favor. Não estou a dizer que a Câmara deve obrigar o privado a aumentar os salários. Estou a dizer que a Câmara deve trabalhar para que possa haver emprego qualificado disponível também para as mulheres na nossa terra. Porque as mulheres têm, hoje em dia, está mais demonstrado, a nível do ensino superior, de formação e de académica, estão equiparadas aos homens. Não há razão nenhuma para que as mulheres só encontrem trabalho em Penafiel na área da confecção. É preciso que o decisor político tenha essa vontade, essa visão. António de Sousa argumenta que neste mandato foram criados cerca de 1000 postos de trabalho através de contratos de investimento. O que eu questiono é que só tem sido possível criar postos de trabalho com estes incentivos que a Câmara dá, portanto, ou há outros investimentos a surgir que a Câmara não apoia, e se são empregos qualificados, como pretende aqui o candidato do PS rir. Muito bem. Eu gostava só, e antes de entrar neste tema, dizer que há pouco estava muito focado na questão que era sobre a estratégia local de habitação, mas que nós, aqui no Concelho de Penafiel, temos várias outras soluções também para apoiar a habitação. Por exemplo, o Penafiel Casa Acessível, que se destina exatamente a agregados com rendimento intermédio, portanto, de que falava o candidato da CDU. E até temos já uma proposta para o próximo mandato para que os jovens em Penafiel não paguem IMT na aquisição das suas habitações. Portanto, temos outras políticas para apoio à habitação. Indo agora à questão do emprego. Nós, aqui no nosso Concelho de Penafiel, temos feito um trabalho muito intenso na captação de investimento. Nós, em 2013, chegamos a ter, 2013, 2014, por aí, o desemprego na ordem dos 15%, muito perto dos 15%. Hoje, esse valor nem chega a 5%. E, portanto, houve aqui, de facto, muita criação de emprego. E, mérito da Câmara ou mérito dos empresários? Não foi naturalmente todo por via da intervenção da Câmara, mas há muita intervenção da Câmara para a criação e o aumento de oferta de emprego. Esses mais de 1000 postos de trabalho criados por via dos contratos de investimento, tanto têm emprego mais qualificado, e dou vários exemplos. Temos uma empresa que se vai instalar na zona industrial de Rezinhos, que é para a produção de produtos hospitalares e que tem no contrato de investimento a criação de 50 postos de trabalho altamente qualificados. Mas temos naturalmente também outro tipo de emprego não tão qualificado, mas que também é importante no nosso Concelho. E, por exemplo, a propósito da área da saúde, uma das empresas com quem fizemos um contrato de investimento foi com a Bastos e Viegas, precisamente para ampliar as suas instalações e com o compromisso de criar emprego e emprego qualificado. Portanto, a acusação do PS não faz sentido? Não faz sentido absolutamente nenhum, porque o nosso Concelho de Penafiel é o Concelho do Tâmega e Sousa em que houve um maior crescimento e um maior número de criação de empresas. É o Concelho do Tâmega e Sousa que tem o maior rendimento per capita. De 2013 a 2019, o rendimento médio em Penafiel subiu 115 euros. Nada disto acontece por acaso. Acontece naturalmente porque as políticas municipais têm sido de apoio aos empresários e ao investimento. Mas é óbvio que quem cria emprego e quem cria riqueza são os empresários. Nós procuramos trazê-los para o nosso Concelho e mostrar-lhes que, de facto, é um Concelho bom para investir, um Concelho amigo do investidor. Uma nota final a este propósito. Nós podemos ser muito ativos na captação de investimento, mas se não tivermos espaços para que os empresários se instalem, eles não podem vir. Por isso nós concluímos a área de acolhimento empresarial das terras de Rezinhos, no norte do nosso Concelho, infraestruturámo-la e já estão os lotes praticamente todos vendidos com empresas que aí se vão instalar. Nós vamos passar para a última fase do debate.
Eu peço respostas mais curtas e objetivas. As perguntas são direcionadas apenas a cada um dos candidatos, está bem? Começo por Bruno Sousa, da CDU, que diz no seu programa que quer premiar as boas práticas ambientais. Primeiro, eu pergunto-lhe o que é que são as boas práticas ambientais. Segundo, como é que se premia, como é que se mede isto? As boas práticas ambientais têm a ver principalmente com o facto de nós não termos, de controlarmos, digamos assim, a poluição. O que é que são as boas práticas ambientais? É isto que eu estou a falar. Sim, na prática. Num cidadão Exemplo, comum, nós temos que ter uma quais são rede as de boas práticas saneamento de ambientais? esgotos. Nós, neste momento, temos 80% do Conselho servido por uma rede de esgotos, ou seja, eu vou ter empresas e habitações que fazem descargas de esgotos para cursos de água. O senhor fala em boas práticas ambientais e premiar as pessoas por isso. Quais são e como é que premia? Como é que eu premio? Pronto, as Não, boas práticas ambientais é promover que cada família faça a devida separação dos lixos. Isto é uma prática ambiental, fazer a separação dos lixos e, com isto, fazer como, por exemplo, acontece nas áreas metropolitanas, onde as pessoas tenham à sua porta um contentor específico para os lixos, onde é feita a recolha e eu premiar as pessoas, no sentido de não produzir lixo em excesso, porque nós temos uma sociedade altamente consumista e que nos obriga quase sempre que, se eu for comprar um telemóvel, vem 3 caixas lá dentro, ou seja, aqui também há uma outra parte, eu posso comprar um telemóvel, um bem, um equipamento, e ele só vir dentro de uma caixa, ou seja, já vou ter, quando eu fizer a minha separação dos lixos, já só tenho uma coisa para despejar. Está a falar de uma coisa nacional, estava-lhe a perguntar localmente, ou seja... Então, mas eu já estive aqui a dizer, Okay. Se as famílias fizerem a separação Correia. dos lixos, ao fazerem a separação dos lixos, que isto é perfeitamente controlável, nós ao fazermos a separação dos lixos, podemos premiar as pessoas com as tarifas da água e do saneamento. Por exemplo, há 4 anos eu falei, e o Dr. Antonino, se lembrar, quando eu falei que, por exemplo, nós temos as juntas de freguesia que fazem a monitorização da água dos municípios, nós aqui também poderíamos aferir o estado de cada habitação e, se conseguir ter um caudal reduzido de consumo de água, nós podemos premiar também estas famílias. Paulo Araújo Correia emitiu um comunicado a declarar apoio da sua coligação à recandidatura do Presidente da Junta do Restelo. Quase imediatamente o Presidente da Junta do Restelo veio dizer, se calhar para não haver confusões, que apoia a coligação do seu adversário. Afinal, quem é que apoia quem? Bom, a nossa posição sobre isso não mudou. Nós apoiámos o Sr. Pedroso em 2017. Eu tive várias conversas ao longo dos meses, desde março, desde que foi anunciado como candidato do Partido Socialista com o Sr. Pedroso, e dei-lhe a minha palavra. E sempre disse ao Sr. Pedroso que, se ele fosse recandidato, da mesma forma que o Partido Socialista o tinha apoiado em 2017, a candidatura Penafiel Unido o apoiaria em 2021, e o Sr. Pedroso mostrou-nos sempre agrado com esse apoio. E nós, Penafiel Unido e eu próprio pessoalmente, valorizo muito a minha palavra, e uma vez estando dada a nossa palavra, ela não volta atrás, porque ainda sou do tempo em que a palavra deve ser honrada e que vale mesmo mais do que um documento escrito. Depois, quanto ao posicionamento do Sr. Pedroso, terá que naturalmente lhe perguntar a ele, mas por nós, o que nós dizemos é que a palavra tem valor, mesmo na política a palavra deve ser respeitada e valorizada. Antonino, na sua apresentação, disse que isto não é tempo de colocar os destinos de Penafiel nas mãos de quem não tem nenhuma experiência. Que experiência tinha Antonino Sousa há 20 anos, quando chegou a vereador e era mais novo do que o seu principal adversário? Olha, quando há 20 anos cheguei a vereador, já tinha, por exemplo, a experiência de dirigir uma comissão política de um partido aqui no Conselho de Penafiel. Tinha a experiência de ter integrado várias associações enquanto dirigente. Tinha a experiência de ter um escritório aberto há vários anos e que já tinha uma cadência de temas muito forte e muito presente. E, portanto, já tinha, de facto, uma experiência de vida política. À semelhança do seu adversário, que até tem a mesma área profissional. Não, o meu adversário, tanto quanto sei, nunca dirigiu uma associação, nunca esteve numa Assembleia de Freguesia. Foi assessor. Uma Assembleia de Freguesia. Do ponto de vista da experiência política, não tem. Do ponto de vista do associativismo também não. Ia dizer que, e, portanto, aquilo que disse foi isso. Aliás, basta olhar para a equipa e para a lista de candidatos que eu apresento e que vê que todos eles têm competência já demonstrada e muita experiência acumulada para poderem, de facto, fazer face a estes desafios difíceis que vamos ter pela frente. Foi isso que eu quis dizer. Não me parece que é um pouco redutor achar que o facto do candidato ser mais jovem não tem... Eu não falei em juventude, eu falei em experiência. E a experiência é algo que é mensurável. Eu tenho, na minha equipa,
vereadores, todos eles com experiência de governação autárquica, com serviço prestado à comunidade, com provas dadas desse mesmo desempenho. Mas e, portanto, quando o senhor foi candidato a primeira vez. Ninguém na equipa vem de novo. Quem vai para a equipa vai de facto. Eu já tinha sido vereador nessa altura também. Portanto, eu não vim aprender para a Câmara Municipal. Eu vim já trazer contributos e, naturalmente, que depois ganhei muito mais experiência, como é óbvio. Duarte Graça diz que quer democratizar o acesso à cultura, ao desporto e ao património histórico. Dizer isto num concelho que tem o maior festival literário, provavelmente, do país, que tem um dos museus maiores e mais bem organizados da região, que tem dos monumentos mais bem tratados da Rota do Românico. Afinal, o que é que quer democratizar e dar acesso à população? Bem, democratizar significa generalizar o acesso. Ora, quando as pessoas não têm transporte facilitado para se deslocarem aqui ao Museu Municipal de Penafiel... Então, o seu democratizar o acesso à cultura e transporte? Significa generalizar... Não, significa várias coisas. Significa ter mais transportes para as pessoas efetivamente se poderem deslocar ao longo da Rota do Românico para visitar os vários monumentos, se puderem deslocar ao centro da cidade para virem aqui ao museu, e significa descentralizar as iniciativas que são realizadas. Porque esse festival literário, se falarmos da escritaria, ou até algo como a Agrival, por exemplo, uma feira que também é muito visitada e que é uma referência também do Concelho. Porque Acha que é só visitada pelas pessoas da cidade? Não é só pelas pessoas da cidade, mas o que eu me quero referir é porque é que isso ainda não foi descentralizado, ou seja, porque é que continuamos a ter essas referências. Por parte das exposições está aqui, não sei. Sim, mas é possível descentralizar, é possível aliar, por exemplo, aquilo que acontece aqui no centro e ter iniciativas ao mesmo tempo, ao longo de uma semana, por exemplo, ao longo da semana da Agrival, ter iniciativas nos outros pontos do Concelho que estejam de acordo com esse âmbito, com o âmbito da Agrival ou com o âmbito da escritaria. Começar a descentralizar, fazer noutros pontos do Concelho, onde se possa ver esse tipo de vivência cultural, onde as pessoas possam ter contacto com a pessoa que é homenageada na escritaria. Mas isso também implica não só descentralizar as iniciativas que se realizam neste momento, mas, sobretudo, multiplicá-las. Isso significa envolver mais as pessoas ativamente no associativismo. E é evidente que há uma dificuldade aqui que tem precisamente a ver com, por exemplo, as questões de se as pessoas trabalham horas a mais, depois não têm tempo para a cultura e para o desporto e para o lazer. Bruno Sousa, o que é para a CDU um resultado, uma vitória eleitoral? É vencer a Câmara, é ser eleito vereador, é ter mais um voto que o seu adversário do Bloco de Esquerda? O que é uma vitória para a CDU? Uma vitória para a CDU é o resultado que nós obtivermos, mediante o nosso trabalho de campo. Será sempre uma vitória, seja qual for o resultado, é isso? Sim, pelo menos nós iremos ficar descansados e dormir descansados e no dia seguinte, após as eleições, estarmos outra vez na rua para o combate eleitoral. Okay. O combate eleitoral não é só estes 12 dias de campanha. Paulo Araújo Correia diz que um presidente de junta em funções não pode ser candidato do PS à sua freguesia, para que a sua freguesia não seja prejudicada. O que eu lhe pergunto é quem é esse candidato e porque é que não pode ser? Bom, antes de mais, permita-me só 30 segundos, foram feitas considerações pessoais sobre a minha pessoa, ainda por cima sem nenhum... 30 segundos. 30 segundos, porque nada corresponde à verdade. Eu sou membro da Assembleia de Freguesia de Rio Mau neste momento, consto em diversas atas. Eu sou tesoureiro da banda musical de Rio Mau, por isso faço parte da direção de associações. Eu sou licenciado em Direito desde 2009. Eu exerço a advocacia em Penafiel há muitos anos, tive escritório em Oldrões no ano 2014, tenho escritório aberto em Penafiel desde 2015, sou advogado, tenho clientes, tenho 5 anos de experiência governativa. A única questão que me leva para a minha inexperiência é mesmo a minha idade. O Dr. António Sousa olha para a minha pessoa e vê alguém de 34 anos e assume automaticamente que alguém de 34 anos que não pode ter experiência e não pode ter capacidade. Depois usou todo este argumentário para se justificar com uma série de imprecisões e de inverdades e de um completo desconhecimento que não se pode revelar quando se está a falar de outra pessoa. Convém haver um mínimo de respeito já agora. Relativamente a esta questão. Quanto à questão, o que eu digo, isso não são palavras minhas. Quem esteve na última Assembleia Municipal pode ouvir um Presidente de Junta em Funções, eu não vou estar a nomear porque não tenho interesse. Mas o Presidente de Junta em Funções do Partido Socialista a dizer que a razão pela qual se candidatava como independente era para o bem da freguesia, dizendo que não conseguia ter obras na sua freguesia se fosse enquanto autarca do Partido Socialista. Daí depreende que obviamente que é discriminado em função da sua cor política. Ou seja, eu como independente ou como autarca do PS consigo ganhos na minha freguesia que não consigo como candidato do PS. E se fosse eu Presidente de Câmara e tivesse, ou quando eu for Presidente de Câmara, se tiver algum autarca do PSD, da coligação Penafiel quer,
a fazer uma acusação dessas, eu imediatamente terei que reagir, porque eu sou Presidente de Câmara e pretendo ser Presidente de Câmara de todos os penafidelenses, não pretendo ser Presidente de Câmara de facção, não pretendo ser Presidente de Câmara de um partido e não pretendo prejudicar nenhuma população nem nenhuma freguesia em função das opções políticas que eles façam, como aliás mandam as mais básicas e elementares regras democráticas. Era exatamente isso que eu queria dizer. António de Sousa, no seu primeiro discurso de tomada de posse, no primeiro mandato, afirmou que queria combater a queda da natalidade e apoiar as famílias numerosas. Os últimos resultados, os provisórios do censo, revelam que Penafiel teve uma queda na população de cerca de 3,6%, muito acima da média nacional, acima da média da região norte. O que eu lhe pergunto, o que é que falhou nestas suas políticas de apoio à queda da natalidade? E bem abaixo da média da região. E, de facto, nós temos, nesse particular tema, muito que podemos mostrar. Aliás, não é por acaso que o Conselho de Penafiel, ao longo dos últimos 6 anos, foi sempre galardoado pelo Observatório das Políticas de Família mais responsáveis, como um município amigo das famílias, exatamente por ter um conjunto de medidas que vão ao encontro das famílias e que procuram criar as melhores condições para que as famílias aqui residam, aqui vivam e aqui trabalhem. E posso dizer-lhe mais, continua a ser uma aposta para o próximo mandato. Nós assumimos o compromisso com os penafilenses de, no próximo mandato, criarmos pelo menos mais 200 lugares de resposta de creche, porque sabemos que essa é uma condição fundamental para que os jovens casais possam conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar. Mas também sabemos que estas questões não se resolvem de forma isolada. As políticas de apoio à natalidade têm que ser políticas de dimensão nacional. Nós, nos municípios, podemos dar os nossos contributos e é aquilo que nós, aqui em Penafiel, fazemos. Nós, quando criamos uma política fiscal que é das mais baixas aqui da região, estamos a ser amigos das famílias. Quando criamos tarifas de água, de saneamento sociais e direcionadas para as famílias numerosas, estamos a ser amigos das famílias. Ainda agora criamos o cartão municipal para as famílias numerosas, um cartão que permite que as famílias numerosas tenham acesso a um conjunto vasto de vantagens aqui no nosso território e que, de resto, já nos comprometemos que no próximo mandato vão ter mais vantagens ainda no acesso a equipamentos municipais e a parcerias do município, seja a Agrival, seja a Magic Land, seja até do ponto de vista desportivo e, portanto, são estas políticas amigas das famílias que nós temos vindo a pôr em prática, mas que, face a todas as circunstâncias que o país viveu nos últimos anos, ainda assim não foram suficientes para travar esta queda na nossa população e que eu espero que se possa inverter o quanto antes. Duarte Graça diz que tem sentido uma postura de arrogância e falta de diálogo do atual Executivo. O Bloco de Esquerda não tem representação nem no Executivo, nem na Assembleia Municipal. Onde é que se sente essa arrogância? Bem, eu sinto essa arrogância, em primeiro lugar, nas abordagens que fazemos à Câmara Municipal, que muitas vezes a resposta que tem é através da comunicação social, nem sequer é um contacto direto em resposta a nós e é de uma forma bastante agressiva e que eu devo dizer que não corresponde àquilo que deve ser a postura institucional de uma Câmara Municipal. Mas eu devo dizer que tem muito a ver com a questão de quem é que no Conselho de Penafiel sabe exatamente como a Câmara é gerida. Ou seja, temos instrumentos como, por exemplo, a Revista Municipal, que tem uma distribuição generalizada. Eu perguntei-lhe só onde é que sentia essa arrogância. Sim, se não tem representação em nenhum que destes órgãos, onde é que está essa arrogância? Onde é que a sentem? Apesar de não termos representação e que esperamos conseguir com estas eleições, nós temos trabalho político no Conselho, nós desenvolvemos atividades, estamos com as pessoas, percebemos os problemas que existem no Conselho. E o que percebemos, acima de tudo, é que não existe uma transparência, não existe um mecanismo de fazer com que a informação essencial, efetivamente, chegue a toda a gente no Conselho. E eu estava a referir a questão da Revista Municipal, porque é um instrumento em que muito facilmente se poderia dar informação às pessoas sobre aquilo que são as contas do município, sobre aquilo que é o orçamento, sobre planos, por exemplo, a estratégia local para a habitação, ou planos relacionados com mobilidade. E, no entanto, o que vemos nesses instrumentos é só propaganda de fotos de inaugurações. Acho que não é assim que se gera muito. Bruno Sousa diz que o PSD e o PS são iguais. Já percebemos que o bom resultado será o que sair. O que eu lhe pergunto é se também é indiferente que vença o PS ou o PSD. Assim,
Nós não... Isso será o voto dos eleitores, eles é que irão fazer essa escolha. Nós apresentamos um projeto credível, sério, honesto, transparente, é isso que estamos a apresentar. Se depois as pessoas fizerem a escolha, depois vão ter que viver com essas escolhas que fizeram. Para nós, essa indiferença se é o PS ou o PSD a governar, nós preocupamos é connosco, não é com quem vai depois. Quem for eleito para governar a autarquia, nós cá estaremos para fazer ou o papel de gestor, se for o nosso caso, ou o papel de oposição. Paulo Araújo Correia, qual é o motivo da coligação com o RIR? O partido não tem estrutura, aparentemente é o partido que é conhecido pelo seu líder, o Tino de Rãs. Não era mais fácil convidar o Tino de Rãs para fazer parte da sua lista, ou o Partido Socialista teve receio de se apresentar sozinho com a sua sigla? Não é uma questão de receio, e antes de mais fazer aqui uma nota, que é o Partido Socialista fez um esforço muito grande de diálogo e de abertura a todas as forças políticas e também à sociedade civil. Só o RIR é que aceitou? Primeiro, só o Partido Reagir, Incluir e Reciclar é que mostrou a disponibilidade para fazer esta coligação mais abrangente do que apenas o Partido Socialista. E depois dizer que o Reagir, Incluir e Reciclar, através do TOP, se apresentou a eleições em 2017 e foi a terceira força política mais votada e, inclusive, o partido liderado pelo Vitorino Silva tinha 2 representantes na Assembleia Municipal durante estes 4 anos. E quem esteve atento às diversas Assembleias Municipais notou que, ao longo destes 4 anos, foi possível, em diversas matérias, construir pontes com os representantes na Assembleia Municipal do Partido Reagir, Incluir e Reciclar. E o nosso desafio era mesmo esse, era lançar um desafio a todos os outros partidos, a todas as outras forças partidárias, que acreditassem num projeto que tivesse como objetivo garantir que se vivia melhor em Penafiel. E o Vitorino Silva é alguém que, com um partido político próprio, não fazia sentido nenhum convidá-lo para um partido, quando é alguém que tem um partido próprio, legalmente constituído, alguém que foi 2 vezes candidato a Presidente da República, que debateu com os principais decisores políticos do país, olhos nos olhos, e que tenha humildade e também um amor à sua terra de aceitar este desafio do Partido Socialista e de acompanhar a minha equipa, acompanhar a Penafiel Unido, neste trabalho que nós temos feito já há vários meses, de porta a porta, de contacto com o eleitorado. É alguém que nunca perdeu a sua humildade e o amor às suas origens e que aumenta as nossas possibilidades de ser bem-sucedidos neste ato eleitoral. Da mesma forma que o PSD e o CDS apresentam coligados a estas eleições, o Partido Socialista tem todo o direito. Não há nada de programático, ao nível programático, que tenha um afastamento decisivo, alguma linha vermelha que seja ultrapassada. Nós temos um acordo bem redigido, formalizado com os princípios basilares que nos unem e o nosso objetivo é mesmo esse, era constituir uma solução mais agregada, mais abrangente, mais representativa e que nos pudesse dar mais garantias de que no dia 26 de setembro teremos um projeto vencedor. Antonino de Sousa, já tem 8 anos de presidência da autarquia. Quando nós olhamos para um autarca, tentamos encontrar aquela que é a sua obra do mandato. Eu, se olhar para o mandato de Justino de Fundo, consigo perceber que o Concelho de Penafiel, nessa altura, evoluiu em água e saneamento. Se olhar para o Alberto Santos, consigo associá-lo à escritaria, à grande regeneração urbana. Antonino de Sousa, o que é que nós conseguimos associar a sua gestão a uma obra emblemática? Sabe, Francisco, para mim, a obra mais emblemática é aquela que nós temos desenvolvido ao longo destes anos, que é estar próximos das pessoas. Quando, em 2013, tomei posse, Portugal vivia uma das suas mais difíceis crises financeiras, com a Troika no país a impor-nos as regras. E isso deu origem a um grande aumento do desemprego e deu origem a muita pobreza também. E nós fomos dos primeiros municípios do país a desenvolver um plano municipal solidário com um conjunto de medidas muito vasto que permitiu que os nossos concidadãos pudessem ter passado por essas difíceis circunstâncias de forma menos grave. Essa, para mim, é uma grande obra, é uma marca que é muito positiva para mim, mais importante do que deixar um qualquer edifício. Neste mandato que agora está a terminar, tivemos outro desafio extraordinariamente difícil, que foi a pandemia. Também aqui fomos dos primeiros a ir para a rua com medidas de apoio às famílias e às empresas penafidelenses. Mas também do ponto de vista da obra física, vamos deixar obra muito marcante no nosso Concelho de Penafiel e que vai seguramente contribuir para a melhoria
de qualidade de vida de forma muito acentuada dos nossos concidadãos. No domínio da mobilidade, que falávamos há pouco a central de transportes, mas também a via da meia encosta que vai permitir à cidade crescer para aquela belíssima encosta do Cavalum. O ponto C, criatividade e cultura. Nós somos o concelho que recebeu, sob o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, o prémio da melhor programação cultural autárquica em 308 municípios. Nós não somos nem capital de distrito, nem sequer somos uma cidade de grande dimensão de nenhuma área metropolitana. E, portanto, esse ponto C, criatividade e cultura, vai, de facto, ser um equipamento muito importante, não apenas para o Concelho, mas para toda a nossa região. E, portanto, marcas, nós temos-las, mas, acima de tudo, aquilo que nós queremos é deixar marcas no coração dos penafidelenses que sentiram que tinham na Câmara Municipal um porto de abrigo quando precisaram. Duarte Graça diz que este Executivo não promove a participação democrática da população nas grandes decisões do poder local. Haverá maior participação democrática do que as pessoas livremente em eleições olharem para o programa eleitoral de cada partido e decidirem? Não, seguramente que isso é um momento marcante, é o ápice, digamos, do processo democrático, da discussão que existe, lá está, não só em período de eleições, mas a discussão constante que é necessária. Mas é precisamente aí que está o problema, que é... em primeiro lugar, para haver verdadeira liberdade de voto, é preciso haver liberdade de consciência. É preciso... O Bloco de Esquerda não consegue eleger ninguém porque não tem liberdade? Não é isso que eu estou... Eu não estou a associar essas duas coisas como causa e efeito. O que eu estou a dizer é que, e isto não tem só a ver com o Bloco de Esquerda, tem a ver com a nossa preocupação, mais do que do ponto de vista ideológico, como força política democrática, que é... um município, portanto, elege-se estes órgãos que têm a incumbência de representar a população e de tomar decisões em nome da população. Mas estes órgãos têm que ser informados do que se passa no terreno. E isso significa dar oportunidade às pessoas que não estão diretamente nestes órgãos e que são as pessoas que são representadas por eles para terem a sua participação. Em questões, como já me referi à questão da estratégia local para a habitação, tem que se envolver as pessoas. A questão de o acesso a sessões da Assembleia Municipal e da Assembleias de Freguesia. É preciso, por exemplo, disponibilizá-las online. É preciso que se realizem em horários que sejam mais compatíveis com os horários de trabalho das pessoas, para as pessoas poderem ter uma voz lá. Acho que é este esforço de ir mais além, não só o que está o que é dito na lei, que as pessoas têm determinados direitos, mas que haja efetivamente um envolvimento da comunidade para que tudo seja mais transparente, porque as pessoas saibam melhor como a Câmara é gerida e para que saibam melhor como se posicionam as forças da oposição. Obrigado. Bem, para concluirmos então este debate, vamos dar aqui a oportunidade a cada um dos candidatos de explicar lá para casa à população porque é que deve votar na sua candidatura. Seguindo a ordem que vínhamos a acompanhar, peço ao candidato do PS RIR que explique à população porque é que deve votar em si. Muito bem, o apelo que nós deixamos aos penafidelenses é muito simples. É que acreditem que é possível viver melhor na nossa terra. Acreditem que é possível um concelho em que todos tenham acesso à habitação, em que todos tenham acesso a transporte em horários e condições dignas, em que os nossos filhos e os nossos netos encontrem emprego na sua área de formação, aqui na nossa terra, em Penafiel, em que todos, sem exceção, tenhamos acesso ao saneamento básico e em que os nossos rios sejam efetivamente protegidos, em que os jovens penafidelenses que nascem com um enorme talento para as artes, que atuam pelo país fora, que atuam pela Europa fora, possam também exprimir a sua arte na terra que os viu nascer, aqui em Penafiel. E deixamos um último apelo, é que se mobilizem, que se empenhem, que falem com os vossos amigos e que se juntem à caminhada pela mudança da nossa terra, porque a partir do dia 26 de setembro, com Penafiel unido, passará a viver-se efetivamente melhor em Penafiel. António de Sousa, num minuto, porque é que a população o deve reeleger? Bom, eu queria, antes de mais, dizer que hoje, dia 14, inicia a campanha autárquica para estas eleições. Nós, na coligação Penafiel Quer, porque temos muito respeito por todos aqueles nossos concidadãos que ao longo destes 2 anos não puderam fazer as suas festividades, organizar as suas romarias, não vamos ter uma campanha com concertos. É uma questão de respeito por todos eles. E também não vamos, por uma questão de prudência, visitar fábricas ou grandes empresas. A segurança da nossa saúde, de todos os nossos concidadãos, deve estar em primeiro lugar. Dito isto,
queria dizer a todos os penafidelenses que os tempos que aí vêm são tempos muito complexos. Nós temos 4 desafios muito grandes pela frente. Temos um quadro comunitário que está prestes a terminar. Termina em 2023. Não podemos falhar na sua execução. Temos a negociação do novo quadro comunitário. É desse quadro comunitário que virão os financiamentos para o futuro do nosso Conselho, para a próxima geração. E depois temos ainda o PRR, que poderá constituir uma oportunidade extraordinária para financiarmos projetos também para o nosso Conselho. A tudo isto junta-se o início do processo de centralização no próximo ano, em 2022. São áreas como a saúde, como o ensino, como a ação social, como a habitação, que vão passar para o município. E, portanto, nós precisamos de estar preparados para enfrentarmos todos estes desafios e para continuarmos a trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade e do nosso Concelho de Penafiel. A nossa missão ainda não está concluída. Duarte Graça, porque é que devem votar no Bloco de Esquerda? Bem, o Bloco de Esquerda já tem tido a oportunidade de ter trabalho político no Concelho de Penafiel ao longo dos últimos anos e desde que eu estou envolvido tenho visto como conseguimos fazer a diferença, sobretudo ao apoiar aquilo que são reivindicações que existem na comunidade penafidelense. Da questão da antecipação da reforma para trabalhadores das pedreiras, à questão do encerramento do aterro sanitário, à questão da poluição dos nossos cursos de água por falta de critérios ecológicos. Em todas estas questões, e até no domínio do trabalho, no domínio do combate à discriminação, nós temos mostrado que, quando nos aliamos às reivindicações, às lutas que são feitas no seio da comunidade penafidelense, nós conseguimos lhe dar voz, conseguimos dar corpo naquilo que é também a nossa convicção e consegue-se, com muita força, com muito esforço, com muita luta, obter conquistas. E nós queremos agora alavancar todo esse trabalho que tem sido feito para conseguir representação na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, para dar uma voz ainda mais forte, para ampliar o trabalho que conseguimos fazer em representação das pessoas e junto delas no que toca às suas causas. É este trabalho de proximidade que nós queremos realizar cada vez mais, com o envolvimento de cada vez mais pessoas, para garantir que, efetivamente, Penafiel é um município mais próximo das pessoas. Muito bem. Para concluir, Bruno Sousa, porque é que devem votar em si e na CDU? O voto na CDU é um voto numa equipa de confiança, o voto num partido que está sempre à frente na luta pelos trabalhadores, pelas populações em gerais, não esquecendo nunca que fomos nós que iniciámos a luta dos trabalhadores da pedreira há 20 anos e que a partir daí sempre levamos esta questão à Assembleia da República e finalmente conseguiu-se a aprovação da idade da reforma para os trabalhadores das pedreiras. Não esquecendo também a luta dos eleitos da CDU e da população na zona de Rio Mau relativamente à aquisição do passe para a área metropolitana do Porto. Isto são tudo sinais de que a CDU está presente, está ao lado das populações, luta pelas populações de forma transparente, séria e honesta. Por isso, no dia 26, ponderem o voto na CDU, numa equipa que está disponível para trabalhar por Penafiel, porque gosta muito da sua terra. Nós agradecemos a presença dos senhores candidatos e a sua disponibilidade para participar nesta iniciativa do Verdadeiro Olhar. Agradecemos aos funcionários do Museu Municipal de Penafiel a disponibilidade mostrada em termos logísticos. Oxalá que este debate tenha servido para elucidar os nossos leitores e, acima de tudo, ajudar na decisão dos eleitores de Penafiel. Nós regressamos sexta-feira para o 5º e último debate com os candidatos à Câmara Municipal de Valongo. Até lá, vão-se mantendo informado e passem a verdadeirolhar.pt. Até já.